Fala galera, beleza? Serginho aqui falando. Estamos começando mais um episódio aqui, ó, de altíssimo nível do nosso canal 6 Byte, tá bom? Como vocês sabem, né, o canal 6 Byte é um canal onde convidamos pessoas da área tech, né? Todos os níveis, seja estagiário, analista, coordenador, gerente, diretor ou até mesmo CEO aqui. A gente não tem limites para conversar, né? E a gente não tem barreiras. Então a gente traz aqui todos os níveis, tá bom? Para aquele papo que vocês sabem, leve, descontraído, com muita nostalgia. Hoje, Daniel tem nostalgia, porque trouxemos mais um convidado, super convidado da nossa geração aqui. Então, vamos ter aquele nosso momento de nostalgia, tá bom? Lembrando aqui, não se esqueçam de se inscrever no canal, tá bom? Ative o sino para receber a notificação dos novos episódios, beleza? Falando aqui também que nós temos um grupo de vagas tech no WhatsApp, tá? Batemos já aí 600 pessoas, né? Eu acho que é um marco bem bacana ali, 600 pessoas colaborando com oportunidades da área tech, né? Então, se você está em busca de uma oportunidade para alavancar sua carreira na área de tecnologia, ou talvez, né, você tenha alguma vaga ali na sua empresa e quer também alcançar alguns talentos de mercado, cara, esse é o caminho, tá? Esse é o canal. E é um canal super colaborativo, a gente só troca ideias ali sobre oportunidades, vagas, tá? Então, tem recrutadores, tem pessoas que estão procurando, tem pessoas que estão lá só para saber como o mercado está ali reagindo, os soft skill, hard skill das vagas, tá? Como eu comentei, mais de 600 pessoas colaborando. E aquele recado, se você entrar no grupo, você falar de religião, política, tigrinho, a gente convida você a ir para o foco do grupo, né, que é totalmente voltado para vagas, tá bom? Todos os níveis, tá? Desenvolvedores, designer, product manager, analista de dados, todos os níveis da área tech, beleza? Passando também para dizer uma super novidade para vocês, lançamos essa semana aí um outro grupo aqui também no WhatsApp, a gente ficou bem feliz aí com o resultado, o Byte Altec, né? Então, esse grupo, diferente aqui do grupo de vagas, ele é um grupo de profissionais da área tech para trocar ideias, tá? Então, é bem legal, a gente abriu esse grupo, tem 48 horas, a gente chega a quase 600 pessoas, perdão, 100 pessoas no grupo, né, em menos de 48 horas, então acho que também é um marco bacana, que a gente só divulgou para algumas pessoas e esse grupo já atingiu menos de 48 horas, quase 100 pessoas, e o objetivo é bater um papo sobre a área tech, tirar dúvidas, a gente leva muito conteúdo ali também sobre cursos, oportunidades, a gente sempre está trocando ideia, então é um espaço altamente colaborativo, tá? Para troca de ideias, tá bom? Para finalizar aqui também, a gente tem o nosso Linktree, que a gente está disponibilizando para vocês, né? O que é o Linktree? É um site onde tem todo o conteúdo do nosso canal, todos os nossos perfis, seja no YouTube, seja no Instagram, seja nossos grupos que a gente acabou de comentar aqui de vagas e também o Altec. Então, é um local ali centralizado, onde a gente traz aqui todas as informações ali dos nossos canais, tá? E por que o Linktree? Porque é uma forma que a gente conseguiu centralizar ali todos os nossos canais, tá? De fácil acesso. Beleza? E aí, Daniel, como é que você tá, cara? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo ótimo, cara. Vamos aí para mais um episódio, né? Sexta-feira, né? A gente tá aqui já fazendo o happy hour, né? Hoje o happy hour vai ser aqui gravando mais um episódio, né? Se não me falha a memória, 16º episódio, né? A gente 16º. tá aí já com muitos convidados, todos profissionais de altíssimo nível, né? E hoje não vai ser diferente, né? Hoje acho que a régua vai subir mais um pouco. Daqui a pouco a Vai gente subir. já tá lá no topo lá do Everest lá de conhecimento. Não, boa. E até dando spoiler aqui pro nosso convidado, né? Assim, eu tava revisitando ali também para ajustar ali no nosso shop lá também, todos os livros que os nossos convidados indicaram. Cara, que cada conteúdo que tem ali de livro que os nossos convidados indicaram, que eu vou te falar, tô com uma lista aqui de
10 livros para ler, eu tô até vendo como que eu vou fazer, tô terminando o do storytelling de dados, né, que eu tô achando bem legal, tô fazendo uma leitura bem... Sabe aquele livro que você pega, cara, e você... Vou ler devagar, porque tá tão legal ali a dinâmica do livro, que você quer ler devagar, você anota, né, então é bem legal, né, dica pra galera também. A gente vai publicar aqui nos nossos canais também essa dica, que é o storytelling com dados. E eu até comento, né? Esse livro não é assim, eu sou PM de dados, né? Mas esse livro, ele não trata, ele não é somente o público que trabalha com dados, mas qualquer público. Qualquer pessoa que precise fazer uma apresentação, criar uma narrativa, você precisa ler esse livro. É muito bacana, então a gente eu aconselho aí todos lerem, aí todos os profissionais, seja independente do cara é da área tech ou de outras áreas, é um livro bem bacana, certo? Vamos aqui então apresentar o nosso super convidado de hoje, a gente está num nível aqui, ó, diretoria, viu, Daniel? Então você, por favor, contenha-se, não traga passando aqui. não traga. Daniel é o rei das polêmicas. Não traga polêmicas aqui, por favor, Daniel. Meu super convidado aqui, tá bom? Vou apresentá-lo. Então, assim, sem polêmicas, estamos num nível aqui, ó, de diretoria. Então, assim, vai polemizar? Só um pouquinho, mas não pega muito pesado, tá bom? Brincadeiras à parte, a gente vai apresentar o nosso convidado aqui. Ele é formado em Ciência da Computação pela Universidade de São Paulo, né? Então já começa aí o nível do nosso convidado, tá bom? Ele tem MBA em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, tá bom? Eu não vou falar aqui quantas mil certificações SAP o cara tem, porque ele é especialista em SAP Business One, ele vai falar muito sobre isso, é um tema que eu adoro quando fala de RP, gestão empresarial, software de gestão, é um tema que eu amo de paixão, tá bom? Ele tem vasto conhecimento aqui em processos de negócios, né? RP, SAP, não tem nem o que falar, ele conhece muito pouco, né, de SAP, vendas, estratégia de TI, estratégia de negócios, arquitetura, gestão empresarial, dentre outras coisas ali que ele conhece, que ele vai falar pra gente, tá bom? Trabalha com tecnologia há mais de 30 anos, tá bom? Desses mais de 30, né? Sendo deles 28 anos em uma única empresa. Muito bacana essa trajetória que ele tem, tá bom? Atualmente ele é diretor de operações da Ramos Sistemas, tá? E é uma curiosidade para a galera, conheci o Celso em 2008, quando eu participei de um processo seletivo, né? Lembra até hoje, vamos lá, se eu tô bem de memória, né? Fui participar desse processo, Daniel, aí a gente vai deixar ele falar também. E aí, né, fui lá, primeira coisa, quando eu entrei lá, né, para fazer a entrevista, primeiro, eles me passaram ali não questionário, uma prova para fazer, né? E aí, meu, tinha lá o que é IPI, o que é CMS, o que é situação tributária. E, cara, eu fui preenchendo, né? Aí ele entrou para fazer entrevista comigo assim, aí ele pegou, folheou assim, pô, você conhece imposto, né? Eu falei, um pouco, tal, tudo, né? E aí foi bem legal, né? Conversamos bastante lá e aí eu trabalhei ali na Ramos Sistemas ali, onde ele vai falar muita coisa legal. Então, seja bem-vindo, Celso. Obrigado aí pela presença, viu? Obrigado, Serginho. Obrigado, Daniel. Na verdade, eu que agradeço a oportunidade. Acho que sempre é bom compartilhar experiências. Eu acho que conhecimento e experiência a gente não guarda só para a gente sempre quer passar para os próximos, né? E eu acho que até eu estou numa fase da minha carreira que eu penso muito nisso, né? Estou com 60 anos já, há muito tempo, como você falou, de ramo. Contar um pouquinho aí da minha trajetória, até umas coisas curiosas, né? Você comentou que eu estudei ciência da computação da USP. Na verdade, quando eu prestei primeira vez FUVEST, eu prestei para engenharia. Não sei por que eu achava que eu tinha que ser engenheiro eletrônico. Eu achava, então a minha primeira opção na FUVEST foi engenharia. E o que aconteceu? Eu não consegui pegar minha primeira opção, acho que eu peguei a terceira ou quarta opção, que era matemática. E comecei a cursar a USP. E naquela época ainda, a ciência da computação não era uma opção que você fazia na FUVEST. Você fazia depois do primeiro ano básico. Então, você fazia um ano básico e, ao final do primeiro ano, você escolhia entre matemática, estatística e também tinha a ciência da computação. Beleza. Primeiro semestre lá, minhas 5 matérias, tem o famoso cálculo 1.
tomei pau em cálculo 1. Tomei pau em cálculo 1. Fui para o segundo semestre, eu tinha que fazer o cálculo 2. Como eu tomei pau em cálculo 1, eu tive que repetir o cálculo 1. Quando chegou no final do primeiro ano, das 10 matérias, eu só fiz 9, eu não fiz o cálculo 2. Então, a minha média geral somou 9 notas e dividiu por 10. E aí você tinha uma classificação que os primeiros, né, ciência da computação já era badalado, de acordo com a classificação, você escolhia a tua opção. Por 3 pessoas eu não consegui ciência da computação. Caraca. E a culpa do negócio é porque eu somei 9 notas e dividi por 10. Se eu tivesse as 10 notas, né, eu não tivesse tomado o pau em cálculo, famoso cálculo 1, talvez eu teria entrado já em ciência da computação. Mas beleza, eu peguei estatística e comecei a fazer o estatística mais 6 meses. Com 17 anos eu fui para Israel, né, eu sou judeu, eu participava de um grupo de jovens que tinha um programa para passar um ano em Israel. Então eu larguei não, né? Tranquei a faculdade, fui passar um ano em Israel com um grupo de 30 jovens. Foi uma puta experiência, porque lá conheci os kibbutz, né? Que são as fazendas coletivas. Lá eu trabalhei numa fábrica de coletor solar, Nossa. soldando. Eu trabalhei em colheita de uva, dirigindo um trator, e trabalhei em colheita de trigo, em 3 lugares Nossa, diferentes, durante esse um ano. Então foi uma baita experiência. Quando eu voltei de Israel depois de um ano, eu tive a oportunidade de, como eu tinha que voltar de Israel e a Europa estava do lado, foi a primeira viagem com 17 anos que eu consegui fazer para a Europa. Então conheci a Itália, conheci a França, conheci a Inglaterra. É a minha primeira viagem assim internacional. E voltei para o Brasil para continuar a estatística, já que eu não tinha entrado em ciência da computação. Aí eu comecei assim, eu falei, pô, não é o que eu quero, sabe? Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou trancar, eu vou fazer 6 meses de cursinho, eu vou prestar de novo, eu vou entrar em ciência da computação. Aí eu cheguei em casa, falei com meus pais, o negócio é o seguinte, eu vou trancar a faculdade, eu queria fazer 6 meses de cursinho, e eu quero ciência da computação e eu vou entrar nesse negócio. Meus pais primeiro ficaram, né, assustados, pô, vai largar a faculdade e tal. E se Você perde convenceram, quase um ano, né? é, e se convenceram, né? Eu acho que isso eu agradeço muito meus pais, porque eu acho que muitos jovens às vezes querem esse apoio dos pais e os pais não dão esse apoio. E meus pais foram assim muito joia comigo, me deram esse apoio. Meu pai me pagou 6 meses de cursinho ângulo. Bicho, nesses 6 meses eu estudei tanto, mais tanto. Eu me lembro no Réveillon, nós fomos para um sítio, era dia 31 de dezembro, eu tinha passado já na primeira fase, e a segunda fase era no dia 3 de janeiro. Todo mundo lá se divertindo e eu estudando, dia 31 de dezembro, pertinho do Réveillon, estudando e tal. E acabei entrando em ciência da computação, eram 36 vagas, eu fui o 30º de 36. É um Nossa. curso concorrido. Eu fui o 30º. Cara, e eu diria que a ciência da computação transformou minha vida, né? Porque o curso lá é muito bom. E depois, como você comentou, eu fui fazer a AGV, porque aí já é uma dica para, pelo menos a minha visão, tá? Acho que se você faz um curso técnico, tipo ciência da computação, eu jamais faria mestrado em ciência da computação. Eu comecei a trabalhar e eu senti que esse viés da administração para mim ia ser importante na minha carreira. Então, assim, o fato de eu ter feito MBA em administração me abriu assim, me trouxe, porque assim, eu fui fazer a GV quando eu já estava trabalhando, eu estava trabalhando na Ramo já. Uhum. Eu estava sentindo, eu não era ainda diretor, eu não era nem gerente, mas eu estava sentindo essa necessidade de essas coisas de administração. Foi a primeira vez que eu vi contabilidade, foi na GV, nunca tinha visto contabilidade, balanço, direito, economia, recursos humanos, porque esse curso da GV ele é muito amplo, então ele pega todas as vertentes da administração. Então, se eu pudesse dar um conselho para alguém, eu acho que sempre tente complementar uma coisa técnica com uma coisa que dê assim, uma visão maior. No meu caso foi administração, poderia ser economia, poderia ser alguma outra coisa. E comecei, né, nesse momento essa minha história na Ramo. Você comentou, eu tenho 28 anos na Ramo. Antes da Ramo, eu trabalhei mais 8 anos numa outra empresa chamada Ensec
sistema de controle de acesso. Empresa, então 28 mais 8 dá 36. Antes disso, eu trabalhei na DigiRede, que você falou das antigas, né? Quem lembra, a DigiRede era na época dos Super Micros ainda. Fiz um trabalho rápido na Siemens também, tinha lá como se fossem aqueles programas de 2 anos de trainee. E até que entrei na Ramo, e aí a história na Ramo aí é muito longa. Conheci o Serginho em 2008, né? A Ramo é uma empresa que sempre trabalhou com ERP, então toda a vida da Ramo é ERP. E aí daqui a pouco eu conto um pouco mais aí dessa história aí da Ramo. Tem Boa, muito lá. boa, perfeito, cara. E aí, deixa eu já te fazer uma pergunta, né? Você comentou que estava fazendo estatística, e aí você resolveu fazer ciências da computação. Mas assim, por que que você resolveu fazer ciência da computação? Você já tinha trabalhado com tecnologia antes, ou é algo que você falou, cara, isso aqui tem mais a ver comigo do que estatística, né? Cara, antes de fazer esse primeiro ano básico na USP, eu não tinha esse negócio de quero fazer ciência da computação. Tanto que eu falei, eu achava que era engenharia, sei lá, porque nem sei por que na época, né? É muito complicado, né? A gente com 16, 17 anos escolher uma profissão é muito complicado. Você vai meio no feeling, né? Alguns fazem esses testes e tal, mas é muito difícil. Eu sabia que eu era de exatas, assim, desde pequeno, porque eu sempre gostei muito de matemática. Inclusive, matemática na FUVEST foi a prova que acho que me ajudou a entrar na USP. Contar essa história. No dia, a prova de matemática da segunda fase caiu junto com o inglês. E tinha 4 horas para fazer a prova. A prova da segunda fase que era escrita. E eu fiquei 3 horas e meia em cima da de matemática e fiquei só meia hora na de inglês, porque era muito difícil a prova de matemática. Caraca. Eu acabei tirando acho que 7,8, quase 8 na segunda fase, que é um notão assim para a segunda fase, e acho que ela me ajudou a entrar. Então, assim, eu sabia que eu era de exatas, mas no básico, eu tive já algumas coisas sobre computadores, algumas coisas relacionadas já a essa área de computação, e aquilo me chamou muita atenção, né? Até porque, como eu falei, eu acabei fazendo estatística porque na época eu não consegui pegar a ciência da computação, mas fazendo essas matérias, falei, puxa, eu tenho certeza que é isso que eu quero. Então é isso que realmente me fez assim, não, eu preciso dar uma guinada, eu não vou continuar em estatística. Eu poderia chegar em casa para os meus pais e meus pais falar, não aceito, mas assim, graças a Deus eu consegui dar essa guinada e mudou totalmente a minha vida profissional em função disso. Não, mas teve até um ponto que a gente fala muito aqui também, de você parou e refletiu e falou assim, cara, você poderia muito bem continuar, falar, eu vou continuar fazendo aqui, ou porque a galera às vezes tem muito medo da perda, né? Pô, vou perder um ano, já tô aqui e tal, mas assim, você deu um passo para trás para dar, vários passos para frente depois, né? Então, e aí assim, cara, e aí falando assim, né, a nostalgia, né? Porque o ponto que a gente comenta muito aqui, Celso, que hoje em dia é muito fácil você estudar, tá? Hoje em dia só não estuda assim quem não quer. Não digo assim, claro, você precisa ter ali a cadência ali, tudo para estudar, mas hoje em dia é muito fácil você obter formação, muito fácil mesmo. Sim. Conta para mim, pra gente aqui, como que era assim na sua época de que você estava ali prestando para faculdade ali, na USP principalmente? Como que você fazia para estudar? Era cursinho só, pegava livro, ia para biblioteca? Porque hoje em dia a galera só quer saber de abrir o chat GPT e fazer tudo ali de uma forma mais rápida, né? Como é que você fazia naquela época? Eu sou muito fã do cursinho Anglo, tanto que depois meus filhos seguiram o meu assim, cada um tem suas preferências, né? Existe objetivo, existe etapa, mas eu sempre achei o Anglo um método de ensino muito legal. E, cara, foi o Anglo que me ajudou muito, porque o material dele sempre foi muito bom. Realmente seguindo o cursinho que eu acho. Porque assim, eu tinha certeza que eu precisava de um direcionamento, né? As apostilas também acho que são muito bons. É como você falou, naquela época, eu falo muito isso para o meu filho, né? Hoje em dia, Google, ChatGPT, a gente não tinha nada disso. A gente ia na biblioteca pegar a Barça lá, abrir a Barça, né? Já que eu falei de antigamente, né? Outro dia a gente tá falando de GPS também, né? O pessoal usa o Waze. Cara, a gente tinha aquele Guia São Paulo, Nossa né? Um senhora. negócio desse Um tamanho, guia 4 rodas. deixava no porta-luva do carro.
Aí você fala, bom, eu tô na Paulista, preciso ir para Alameda Jaú. Aí você, página 324, aí você abre aí na 324, aí você ia para a direita assim, continuar na página 579, aí você virava assim. Meu, para você descobrir o caminho, você pegava aquele negócio, ficava virando. Então a gente é dessa fase aí, não tinha né? nada. Então, Meu, eu acho que a meu nossa pai era geração, taxista, meu pai era não taxista é? e Eu tinha via São um, Paulo lá. né? Eu acho Eu que aprendi a ver rua com ele, aprendi a usar o Guia São Paulo com ele. até o pessoal, a geração Nutella e não Nutella, né? Eu acho que a nossa época a gente tinha que se virar muito, assim, a gente tinha que ralar muito. E eu tenho alguns conflitos, às vezes, de conversar com os meus filhos. Eu tenho um filho de 23 e uma filha de 19, de cutucar eles um pouco nesse sentido. Eu falei, vocês têm tudo muito fácil. A gente não Muito. tinha essas coisas antigamente, a gente tinha que ir atrás, pegar muito material, não tinha nada de Google. Eu sou da época de cartão, eu fazia programa em cartão, eu fazia um bloquinho lá de cartões, eu ia lá no Instituto da Física, pegava aquele cartão lá e rodava o computador. Então, assim, eu acho que aquilo foi dando para a gente muita casca, né? Muita flexibilidade, muito jogo de cintura e atitude para buscar as coisas na vida. Eu acho que a geração de hoje é um pouco mais acomodada, um pouco mais, né, geração que fica muito no computador. Eu não ficava muito no computador, eu gostava de jogar bola na rua. Chegava da escola, eu ia com os meus amigos na rua e fazia o gol caixote lá e jogava, né? Mas você Então, nem tinha como a gente ficar muito tempo no computador, porque na nossa, pelo menos na minha época, a internet era discada e a gente, eu só usava a internet depois da meia-noite. Então, por exemplo, eu ia para a escola de manhã, voltava da escola, almoçava, tomava banho, almoçava, estudava, né? Porque tinha lição para fazer. Depois eu ia jogar bola, legal, tal, voltar para casa, tomava banho, jantava. Meu, e nem era todos os dias, tá? De vez em quando minha mãe deixava de quinta, de sexta, de sábado que ela deixava eu ficar até mais tarde para conectar meia-noite, para poder pegar um pulso só, para poder navegar na internet ali, aí o ICQ, Napster, baixar música, essas coisas que a gente adorava fazer, né? Que hoje em dia, cara, e aí você falou um ponto que é engraçado, né? Que é até importante, né? Poxa, acho que a gente que vivenciou essa época dá muito mais valor ao que a gente tem hoje, principalmente informação, do que essa galera mais nova, porque eles já nasceram com isso. Já Uhum. nasceram, né? Eu viajei com a minha sobrinha nesse final de semana, o Daniel foi também, né? Porque o Daniel é meu amigo pessoal. Cara, minha sobrinha tem 16, minha filhada, né, tem 16 anos. Cara, é uma outra realidade, uma outra realidade, entendeu? Assim, não sabe o que é alugar um filme na locadora, sabe? Não sabe o que é ir na biblioteca. Hoje, para ela também, ela tá falando para mim, né, padrinho, porque ela tá fazendo ET, né? Ela tá fazendo até técnico de informática na ET, e ela já chegou assim para mim: ai, padrinho, me ajuda com os cursos na Udemy para saber o que eu posso fazer para iniciar minha carreira. Falei, o mundo mudou mesmo, né? Se fosse há uns 25 anos atrás, né, o Udemy nem existia isso, né? ô Sérgio, eu não sei se você lembra na Ramo, se na época que você entrou ainda tinha. Quando eu entrei na Ramo, tinha bip. O que era o bip? Você ficava com o bip na cintura e o cliente precisava ligar, ou alguém que estivesse no campo precisava ligar, ele liga na central de bip, deixa um recado lá na central de bip, aí você tá com o negócio na cintura, toca o bip, aí você ligava lá na central e pegava o recado. Usava muito fax também. A gente usava muito fax para se comunicar com os clientes, porque não tinha internet, não tinha e-mail. O pessoal dele falava, mas como você se virava sem e-mail? Como você se virava sem internet? A gente Telefone, se né? virava. Só que Telefone. assim, a minha reflexão, cara, hoje em dia o mundo tá tão acelerado, cara, não sei se vocês sentem isso. Coisa igual do WhatsApp, a gente comenta muito isso na Rama. Os clientes eles estão muito impacientes, muito acelerados. O cara te manda um problema 9 horas da manhã no WhatsApp, ele te escreve ou grava um áudio. Se você não responder em 1, 2 horas, ele já acha que você não está dando bola para ele. Perfeito. Naquela época, a gente não tinha esse time, era um time muito diferente. Para resolver um problema, às vezes demorava um dia, 2 dias até você entender o problema. E era normal aquilo, os clientes aceitavam, porque aquilo era a realidade daquele tempo. E o tempo hoje ele é muito diferente. Então, o mundo acelerou tanto de um jeito que vira uma loucura, é um estresse assim no dia a dia, né? Todo mundo fica naquela,
e aí grupo de WhatsApp, escreve, não sei o quê. Então, assim, eu não acho nada saudável. E eu achava que com a pandemia, quando começou a pandemia, eu estava refletindo no meio da pandemia, eu falei, acho que a pandemia veio para falar, mundo, dá uma parada aí, mundo, porque está muito acelerado, vamos um pouquinho mais devagar, então vai todo mundo para casa, calma, vamos. Respira. Eu achava que a pandemia ia servir para, mas não serviu Cara, para Ao nada. piorou. contrário, Acabou Piorou. a ao contrário. pandemia, voltou toda a loucura, tá cada vez pior. Eu Agora tava tem conversando esses dias na empresa que eu trabalho, eu tava conversando esses dias com o pessoal e falando justamente sobre isso, né? Que a pandemia, todo mundo pensou, né? Que a pandemia, aquela questão da solidariedade, né? Todo mundo dentro de é, casa, as tais lives que fizeram, um tentando ajudar o outro, e tudo mais. Só que, cara, o negócio parece que foi totalmente o contrário do que aquilo que se imaginava no início, né? pois é. E essa questão do imediatismo, né? As pessoas querem tudo para agora, não tem mais essa paciência de aguardar, né? Que nem primeiro ponto que você comentou, a questão, né, do uso do bip, né? Pô, bip eu não cheguei a usar, mas acho que o Sérgio chegou a usar na empresa que a gente trabalhou junto, que a gente se conheceu. Quando eu entrei já não tinha mais o bip, já era celular. Mas ainda assim tinha aquela questão de ter um tempo, né? O cliente entendia que ele não era uma única pessoa, né, a Exato. ser, a ser atendida. Hoje não. Hoje a pessoa ela te manda um WhatsApp, te manda um e-mail e ela te liga falando assim: olha, eu te mandei um e-mail, te mandei um WhatsApp. Pá, calma, né? Vamos dar uma. Vamos Mas, tirar um pouquinho o pé do acelerador, né? mas, É, mas, mas assim, ó. Antes de entrar na Ramo, eu trabalhava na Colibri, que era uma empresa de software para bares, restaurantes e casas noturnas, e eu era plantonista, né? Então, poxa, eu atendia bar, restaurante, casa noturna, tudo depois das 10 ali, 11 horas. E, cara, era direto acontecer isso. Eu tinha o bip, e, cara, eu fiquei, assim, uns 2 anos com trauma daquele barulho do bip, né? Fazia um barulho assim. E aí o que acontecia? Cara, naquela época, os clientes eles já eram um pouco impacientes, né? Porque assim, até eu entendo, imagina, você tá lá num restaurante, num bar, você tá atendendo clientes e, poxa, o seu sistema dá algum problema e você não consegue atender aquele cliente, né? Ah, o cliente pede a conta, você não consegue, sabe, fornecer essa conta para ele. Mas, por exemplo, diversas situações que o cliente me bipava, tipo, meia-noite, beleza. Aí eu tava dormindo, acordava, falou, pô, aí era o tempo de acordar, ligar, nem era computador, né? Nem era note, era computador, porque aí eu usava meu computador pessoal, conectava no computador da empresa, que eu deixava o meu computador ligado via TeamViewer, e uhum. aí que a internet já tinha um pouco mais de internet para fazer isso. E aí, tipo, dava 5 minutos, o cara mandava outro bip, estou aguardando o seu retorno, sabe? E eu, pô, vou desligar. E ligava e tentava responder e ajudava ali, dava o suporte. Mas, cara, hoje em dia não tem como o cliente também não ser impaciente. Porque, por exemplo, comparando a nossa época, poxa, hoje, você está em casa, você quer fazer uma transferência bancária, você tem o app do banco. Você quer almoçar, tomar um lanche, um café, você tem um iFood. Cara, você quer assistir um filme, uma série, você vai lá no Netflix e vai assistir a Amazon e vai fazer, por exemplo. Você entendeu? Você vai à noite, você vai pedir uma pizza, você quer tomar uma cerveja, Zé Delivery. Entendeu? Tudo muito fácil. Por exemplo, o Celso vai falar isso pra gente, mas pô, o cliente vai chegar ali, ele vai estar com o RP dele, ele tá olhando lá no celular um relatório de vendas. E aí ele vê que o relatório, às vezes, por algum motivo, tá com problema, pega o WhatsApp e já manda uma mensagem pro Celso, ou Óbvio. abre até o próprio Já chamado deu ali pelo vídeo, celular. Entendeu? Então, assim, é muito rápido. Então, assim, o cara não quer esperar mais um dia, 2 dias para ser atendido. O cara, assim, e a tendência é só ir piorando. Só piorando. Mas, ô Celso, me fala aí você. A gente vai chegar no seu momento aqui de Aham, CEO, mas a gente gosta muito de passar a trajetória, né? Como é que foi essa sua trajetória? Vamos esperar um pouco da parte de CEO, de diretor, perdão, aham, e vamos da sua trajetória até virar gerente, né? Eu gosto muito de perguntar assim. Quando você. Porque assim, quando você trabalhou antes de entrar na Ramo, né? Que você trabalhou na Ensec, que você comentou, isso. você chegou até num cargo de gerente. Mas antes Uhum. disso, você tinha algum cargo na ESEC antes de gerente? Um coordenador, ou mesmo um analista, ou não? Eu não cheguei a ser gerente da Inseco, eu era meio coordenador, Boa.
E era uma área mais de suporte que eu mexia lá na INSEC. A INSEC, uma curiosidade da INSEC, a INSEC ela tinha um sistema de segurança, de controle de acesso e de alarme, que um dos clientes da INSEC nos Estados Unidos era o World Trade Center, Caraca. lá em Nova York, né? Eu cheguei a ir para lá, teve um teste de fábrica lá, e eu cheguei a ir para lá, na parte de instalação, porque ele tinha a parte de alarmes e a parte de controle de acesso, lá do World Trade Center. Naquela época, não, era coordenador. Acho que eu vou te contar uma coisa, nem sei se você lembra o início do Solomon, né? Porque o Serginho que está aqui trabalhou junto comigo no Solomon. Então, primeiro deixa eu contar como que eu entrei na Ramo. Boa. Estou lá no Clube Hebraica, num campeonato de futebol de salão, e estava no vestiário colocando o short e amarrando a chuteira. Quem era do meu time? O Dave Laffer, que é um dos CEOs da Ramo. E aí ele estava lá, ele amarrando a chuteira, eu amarrando a chuteira. Ele falou, e aí, Celso, como é que tá na... Ele sabia que eu estava na INSEC. E aí, como é que tá na INSEC? Ah, David, tá mais ou menos, já tô há 8 anos lá, não tô vendo muito desafio, não sei o quê. Ele falou, sério? Cara, eu tô trazendo um RP dos Estados Unidos chamado Solomon, e eu vou precisar montar um... Tava arrumando a chuteira. E eu vou precisar montar um time, porque a gente vai ter que traduzir o software, nós vamos ter que preparar o software para a legislação brasileira. Te interessa? Eu falei, pô, David, me interessa. Então, eu vou pedir para o meu sócio te entrevistar, nem era o Décio, era o terceiro sócio, que era o Sérgio. Pedi para ele te entrevistar e vamos ver se dá certo. Ele me entrevistou e deu certo. E aí, como é que começou o Solomon, Serginho? Tava o Salim lá, que você conhece bem, que é o nosso Isso. gerente. Eu tenho 20 anos, 28, o Salim tem 29 ou 30, ele tem um ano a mais. O Dave e o Décio foram para os Estados Unidos e optaram por trazer o Solomon pelo Brasil. Naquela época, o Solomon ele é americano, mas ele tinha 21 países onde eles levaram o Solomon para esses 21 países. Cada um desses países, ele tinha a nomenclatura de Solomon Affiliate, afiliado. E nós éramos o representante no Brasil. Então, eles voltaram para o Brasil com um monte de manual, como se fosse a Barça, assim, uns 10 manuais, manual de compras, manual de vendas, manual de contas a pagar, contas a receber, deram na mão do Salim, falou, Salim, estuda esse negócio aí, nós vamos precisar traduzir esse software todo, porque o software, a língua nativa dele era inglês, mas o software, depois você instalava, como é que era a tradução? Tela por tela, campo por campo, você marcava o campo lá, customer, apertava a tecla F4 e traduzia cliente. Address, clicava lá, endereço. Cara, a gente teve um trabalho insano, né? Uma equipe que a gente foi formando de traduzir o software inteiro para o português, assim como outros países traduziam para suas línguas. E eu e o Salim, começou assim o Solomon, eu e o Salim começamos a estudar, estudamos. Naquela época, a parte fiscal era muito tranquila. Naquela época, a parte fiscal tinha os livros fiscais, tinha de obrigação fiscal, tinha a GIA e Sintegra, não tinha os SPEDs de hoje. E os cálculos de impostos eram bem mais simples, não tem toda a loucura de hoje. Acho que naquela época, no início, nem tinha substituição Acho que tributária era ainda. ICMS e IPI só na época, né? O CPI era assim, bem tranquilo. E aí a gente estudou, traduzimos o software inteiro, e a Ramo começou a criar revendas embaixo da Ramo para poder implementar os clientes que a gente vendesse. Um dos clientes que a gente vendeu muito legal e foi um projeto bem bacana é a Paramount Pictures, lá em Alphaville. A gente vendeu para implantar lá na Paramount o Solomon. A gente demorou mais ou menos, acho que 1 ano e meio a 2 para terminar toda essa parte de tradução e da localização brasileira. E aí começamos a vender. Nós vendemos um projeto no Rio, na Barra da Tijuca, que mandaram eu e o Salim para lá. E aí a gente estava lá, começamos a implementar, acho que foi um dos primeiros clientes. Serginho, dava uns pau no programa, cara, a gente não tinha nem noção de como resolver. A gente pegava o telefone, eu já falava inglês legal naquela época, o Salim também. A gente pegava o telefone, ligava lá para os Estados Unidos para o cara de suporte, chamado Dan Fleming. Dan, o negócio é o seguinte, tô aqui na tela do contas a pagar, tá acontecendo não sei o que e tal. Era assim, meu, no começo. Foi assim, muito sofrido. Muito difícil implementar, a gente estava assim, perdido.
E aí a gente foi formando equipe, fomos aumentando e cada vez a gente foi vendendo mais clientes, até o momento que chegou a Microsoft, como o Serginho falou na introdução, criou a marca Dynamics, porque na verdade a Microsoft comprou 4 ERPs. Ela comprou o Solomon, ela comprou o Solomon americano, o Great Plains americano. O Solomon e o Great Plains junto nos Estados Unidos tinha mais ou menos 45% do mercado americano das pequenas e médias. 2 ERPs dominavam o mercado lá, o market share deles era muito alto. Mas o Perfeito. Azapta e o Navision, esses dois mais europeus. O Navision, se não me engano, é da Holanda. Aí esses 4 ERPs que a Microsoft comprou, ela usou a nomenclatura Dynamics SL, que é o Solomon, Dynamics GP Great Plains, Dynamics Navision, Dynamics AX o Azapta. E aí em cada país a Microsoft decidiu investir em um. No Brasil, ela decidiu investir no AX e não no Solomon. Então a gente teve um momento na história da RAM que a gente parou de implementar o Solomon e a gente começou a implementar o Microsoft AX, ou a Zapta, né? Que até hoje existe aqui no Brasil. Foi esse ERP que a Microsoft resolveu implantar. E assim a gente foi mudando, né? Então começamos com o Solomon, fomos para a Zapta e depois para a SAP em 2005. Está fazendo 20 anos agora que a gente está, dos meus 28 anos da Ramo, 20 anos a gente está trabalhando com SAP. Boa. Mas assim, cara, eu tenho milhares de milhões de perguntas para fazer aqui, mas eu vou tentar aqui ser mais assertivo nas perguntas. Ô Celso, como que é? Até onde você pode falar, tá? Onde Tá. você pode falar. Mas como que é esse processo de você trazer, sabe, uma solução, um RP de fora do Brasil para cá e você ser um representante? Porque eu lembro na época que todos esses que você falou, puta, tá lembrando assim, a gente particularmente estava mais com o Solomon e estava migrando para o AX. Nós tínhamos clientes com o É. Solomon e tinha clientes que estavam migrando para o AX também. Mas, cara, como que é esse processo? Por exemplo, o Dave e o Décio, eles olharam essa oportunidade que tinha de fora e foram buscar? Houve programas para poder fazer essa afiliação? Tanto falando da trajetória Microsoft e também falando da trajetória SAP. Como que é esse processo de você trazer um software para o Brasil, que é uma responsabilidade enorme, traduzi-lo, né, e ser o principal, ou não, um dos principais representantes dessa solução no Brasil? Como que é o processo, cara? Então, como eu falei, foi bem trabalhoso, porque a gente foi intitulado como distribuidor do Solomon no Brasil. Então, a gente firmou um contrato lá com a Solomon Software, né, americana, assim como esses outros 21 países firmaram. Como qualquer contrato, a gente tinha direitos e deveres no contrato, a gente tinha meta. Então, não é assim, vai lá, assina, traz para o Brasil e está tudo bem. Não, a gente tinha meta de vendas aqui, assim como na SAP também tem toda essa questão de meta. Então, também havia muita cobrança da Solomon em termos de prazo que a gente ia localizar no Brasil, para quantos clientes a gente ia vender cada ano, porque parte da receita dos clientes que a gente vendia, a gente tinha que repassar os royalties lá para a Solomon americana. Assim como a SAP tem muitos eventos globais, a Solomon também sempre tinha um evento anual que a gente ia lá para o evento, e aí era muito bacana, porque a gente encontrava com os afiliados dos outros países que também estavam lutando para introduzir o Solomon nos outros países. E cada um com seus desafios, né? Você pega um da Europa é um desafio, pega um cara lá da Ásia é outro desafio, né? Acho que cada cultura e dependendo do país, o nível de maturidade do país, às vezes é mais difícil ou menos difícil. Então era uma troca muito legal esses eventos que a gente ia, porque a gente aprendia muito com a experiência dos outros e tocava muita informação. Assim, foi tudo muito difícil no começo da gente fixar, porque a gente foi, na época também a gente começou a montar uma área comercial, a gente não tinha uma área comercial prontinha, e tinha essas revendas que a gente tinha embaixo, que um dos trabalhos que a gente tinha, além de traduzir o software e fazer a localização, era treinar essas revendas para eles estarem aptos para implementar. Então a gente tinha uma grade de treinamentos que a gente fazia todos os meses.
Eu não sei se você chegou a trabalhar, Serginho, com a Egli. A Maria Egli era uma das que liderava a nossa área de treinamento, que a gente precisava passar todo esse conhecimento para as revendas, porque a gente tinha uma estrutura pequena, a gente não ia só a gente conseguir vender todos os clientes. Então a gente foi criando essa estrutura de revendas embaixo da gente, em vários lugares, não só de São Paulo, como do Brasil. Existia revenda no Rio, no Sul, em Ribeirão Preto. E assim a gente começou a pegar um pouco desse DNA da Ramo que tem até hoje, que a Ramo ela não trabalha só ela com os clientes. Até hoje a gente tem uma rede de revendas embaixo da gente. Hoje em dia a gente tem a Ramo Fortaleza, a Ramo Curitiba, Ramo Rio de Janeiro, Ramo Porto Alegre, Ramo Belo Horizonte, Manaus, para a gente poder ter uma capilaridade maior. O Serginho sabe, a gente concorre muito com a TOTS, e acho que um dos pontos fortes da TOTS é essa capilaridade a nível nacional, né? A gente sabe que a TOTS tem uma penetração no Brasil, né? Muito alta. Então, sei lá, eu estou lá em Rondônia com uma oportunidade. Se eu não tiver um representante local em Rondônia ou perto de Rondônia, eu não vou conseguir brigar com a TOTS, porque lá ele vai falar: olha, eu tenho um representante aqui local, eu tenho equipe local. Então a gente foi por esse caminho também de expansão a nível do Brasil, que não é fácil, né? Nós temos um território aí muito grande, né? Para a gente conseguir cobrir o Brasil inteiro. Então a Ramo foi criando esse DNA de trabalhar com parceiros, né? Revendas embaixo da gente, ampliando, né? Ampliando, como se fosse um polvo, né? Um monte de tentáculos assim para o Brasil inteiro, mas seguindo sempre a marca Ramo e a cultura da Ramo. Boa. Mas, o Celso, não queria entender muito esse processo, mas assim, quando vocês trouxeram, assim, como que foi, por exemplo, o Décio e o Dave, eles falaram assim, olha, tem uma oportunidade, a gente vai buscar, ou realmente a Microsoft, a SAP, eles abriram esse programa a nível global, e aí eles falaram assim, poxa, tem uma oportunidade aqui, vamos buscar. Rolou convite? Como é que foi esse É, processo para o chegar, né? caso, o caso da Solomon não existia ainda a Microsoft, então foram eles mesmos, eles foram nos Estados Unidos Boa. numa feira de RPs, porque eles já estavam na cabeça, falaram, em vez de eu desenvolver um RP no Brasil, o foco da Ramo sempre foi as pequenas e médias empresas, né? Os PMEs que a gente chama, né? O SME em inglês, Small and Mid-Size Market, né? Nunca foi pegar uma Nestlé, essas empresas grandes. Então eles estavam com essa ideia, falaram, vamos trazer um software pronto, que é muito mais fácil do que a gente desenvolver. A Ramo já tinha a experiência de desenvolver o RP da Ramo, e é complexo, exige uma equipe grande. Então, eles foram numa feira lá, uma feira de sistemas de gestão. Estudaram o mercado americano e viram que os dois fortes candidatos eram Great Plains e Solomon. Quase eles fecharam com a Great Plains. Foi muito pouco. Se eu não me engano, eu sei que acho que o Décio gostou mais da Great Plains e o David do Solomon, e acho que o David falou mais alto e decidiram pelo Solomon. Mas eles estavam muito em dúvida, porque os dois RPs eram muito fortes e tinha muitas coisas bacanas, e eles resolveram trazer o Solomon. Então, assim, essa primeiro pedaço não teve convite de ninguém, eles foram na cara Boa. dura lá, foram na feira, conheceram o Solomon na feira, fizeram uma demonstração para eles, se interessaram, conversaram com o pessoal da diretoria da Solomon e fecharam esse acordo, esse primeiro capítulo. Já o SAP, eu acho que quem teve o feeling bacana foi o Décio. Naquela época a gente estava com o Solomon e o Décio conhecia o Hélio Azevedo, que no final era o foi o primeiro head de SAP, e ele ficou sabendo, ele falou, olha, a SAP que é conhecida por estar nas empresas grandes, ela está trazendo uma solução para o Brasil, para as pequenas e médias. O Décio ficou sabendo isso pelo Hélio, aí o Hélio falou, olha, nós estamos trazendo, ele estava já na SAP, e nós vamos vender isso para o mercado. E nós vamos fazer o lançamento do SAP Business One na data tal, que era acho que uns 3, 4 meses para frente. Quando o Décio escutou isso, ele conversando com o David, ele falou, putz, acho que é uma bela de uma oportunidade. Então a gente procurou o Hélio Azevedo, falou do interesse da Ramo. A Ramo naquela época já tinha um DNA muito forte para pequenas e médias,
E a gente fechou esse acordo com a SAP para se tornar parceiro SAP e participar do lançamento da SAP Business One no Brasil. Então, nesse caso, foi muito do relacionamento do Décio com o Hélio Azevedo, e já naquele momento a Ramo, com a credibilidade que ela tinha por já ter o Solomon, sim, nesse caso teve um convite, né, da SAP, da gente participar do lançamento, e no lançamento do SAP Business One tinham 10 empresas, a Ramo e mais 9. Todas as outras 9 não estão mais com a SAP Business One. Só nós que, resilientes, Highlander, estamos até hoje, continuamos até hoje. Uma que estava naquela época era a ProcWork, que é bem conhecida, não está mais. E tem várias outras que não estão mais. Então, sim, no caso do SAP, precisou do convite. O caso da Microsoft foi assim: a gente era autônomo com a Solomon. Quando a Microsoft comprou o Solomon, ela veio na Ramo e falou: olha, o seguinte, nós compramos o Solomon, nós que vamos cuidar do Solomon no Brasil, mas a gente ainda precisa dos serviços da Ramo, de treinamento, de localização. Então, quando teve a transição da Microsoft comprar o Solomon, a gente não perdeu muito, porque os serviços que a gente prestava, a gente continuou prestando, só mudou o dono, né? A gente começou a prestar para a Microsoft. Então, nesse caso, foi meio natural, porque a gente era o distribuidor no Brasil, a Microsoft nos procurou, ela falou: beleza, só que agora eu que vou comandar no Brasil e você vai prestar serviços para mim. Perfeito. E, cara, quando você entrou lá, e aí, falando da sua trajetória na Ramo aí, uma longa e belíssima trajetória, provavelmente o Celso, ou ele vira sócio, se ele já não é, ou ele se aposenta, uma das duas na Ramo, né? Me Mas, assim, aposento. essa trajetória é muito bacana, e quando você entrou lá, você entrou mais para esse processo de fazer a tradução, você chegava a fazer aí, ir para os clientes, fazer a implantação, como é que era? Opa, Como é que foi a primeira implantação? o que eu te contei, mão na massa, não tinha essa de a posição que eu tenho hoje. Mão na massa, eu estudei bastante o software junto com o Salim, eu ligava para pedir suporte, a gente não tinha equipe, a gente foi formando equipe aos pouquinhos. Então, eu era tipo um consultor, ajudando a implantar o Salim também. O Salim hoje ele é gerente de desenvolvimento, ele mexe só com desenvolvimento. Mas naquela época, nós dois era mão de obra. E aí nós fomos trazendo mais um, mais um, mais um e foi aumentando. Então, assim, eu fui para campo. Não tinha jeito. A gente tava. Os primeiros clientes eu fui para campo. E eu acho que ajudou muito, Serginho, para eu entender a extensão do software. Eu acho que quando você vai para campo, né? Às vezes você está no laboratório estudando é uma coisa. Quando você vai para campo, na cara do cliente, às vezes até dolorido, né? Tenso, mas você, cara, você sabe que você também é da área. Você pega uma casca de vivenciar situações que te obrigam a ter jogo de cintura, te obrigam na cara a cara com o cliente, saber se posicionar, ter postura com o cliente. Eu acho que me ajudou muito assim a ir criando uma forma de saber como levar meu dia a dia e como levar um relacionamento com o cliente. Perfeito. Mas você. Não, eu vou perguntar sabendo a resposta. Você vai no cliente até hoje, com certeza, né? Pô, eu adoro ir no cliente. É. Não, hoje em dia eu procuro muito, porque assim, hoje em dia o que eu faço? A gente tem uma área de CX, de Customer Experience, que a Ramo está com uma base de clientes SAP Business One muito grande, mais de 600 clientes. Caraca. É muito cliente. Então, a gente criou também a área de CX para ser uma área Customer Experience, né, que liga bastante para o cliente, visita bastante o cliente, para entender a situação, como é que tá tudo bem, tá rodando bem, tá funcionando bem. Então, eu gosto muito de sentar com o C-level do cliente, porque o cara gasta uma grana pesada para implantar um SAP. E muitas vezes o processo de implantação, você sabe, às vezes a gente consegue implantar tudo perfeito, 100%, e às vezes tem obstáculos e você acaba implantando não uma coisa tão perfeita. E aí o cara que comprou, né, o C-level do lado do cliente, o diretor, o sponsor, ele não está feliz, né? Então, eu acho muito importante o CX, por isso que é experiência do cliente, né? Customer Experience. Você está o tempo todo ligando e ter a certeza que o objetivo que ele tinha quando ele comprou foi alcançado. Não adianta ele comprar um SAP só para usar igual a máquina de escrever, para emitir nota fiscal e mandar um KNAB para o banco. O SAP é muito mais que isso. Senão o SAP vai se igualar a um software de
de papelaria, que o cara pega Sim. lá, não menosprezando o Conta Azul, por exemplo, que é um software bem conhecido. É um software muito mais barato, mais simples, é até um software bacana, mas o SAP tem tanta coisa bacana de inovação, e eu provoco muito meus consultores nesse sentido, que não implantem só o básico, implantem tudo e tenham certeza ao final da implantação que a coisa está bem. Então, eu vou muito nos clientes nesse sentido, para tentar apurar se os clientes estão satisfeitos e, se não estão, fazer as modificações, eu, como diretor, provocar as minhas áreas para a gente realmente sempre tentar chegar na excelência do que a gente entregou. Não, perfeito. Inclusive, né? Acho que você sabe melhor do que eu que quando você está próximo do cliente, você acaba atraindo novos negócios, né? Então, se Sempre. você está lá, você está sempre presente, por mais que isso é normal. O Daniel, ele tem o Business One, ele trabalha numa mineradora. Uhum. Eu não vou estender aqui, mas ele já me contou alguns causos ali de alguns probleminhas técnicos que ele encontrou, mas isso é normal, problemas assim de processos, tá? Uhum. Digamos assim. Mas isso eu acho que é muito comum nas empresas. Eu acho que é muito você tentar entender como o seu negócio, principalmente, acho que você deve fazer isso muito bem, os seus consultores também, que você tem que entender o negócio do cliente, primeira coisa. Sem dúvida. E hoje em dia, a gente está falando, né, que antigamente, quem era desenvolvedor, por exemplo, cara, ele ficava escovando bit lá o dia inteiro. Hoje, por exemplo, eu trabalho no Itaú. Cara, meus devs, eles têm que conhecer o negócio. Não adianta só eu passar para eles o que precisa fazer. Eles precisam conhecer o negócio para conseguir desenvolver uma solução que vai atender o cliente, né? Então, quando nós estamos próximos dos nossos clientes, cara, a gente consegue gerar novos negócios, né? Então, você já vai lá, você já tem uma... Poxa, ele está com uma necessidade A. Fala, poxa, tem uma solução no SAP que vai te gerir isso, vai te ajudar, né? Então, assim, o Daniel sabe muito bem disso, né? Porque ele, como eu comentei, ele tem o Business One lá na empresa onde ele trabalha. E o quão, né, Daniel, fala pra gente, é importante essa consultoria, esse suporte, essa proximidade com o seu cliente, né? Fala um pouquinho. Onde eu trabalho, bom, eu tô lá um pouco mais de 2 anos. E quando eu entrei lá, o SAP ele estava vulgo implementado, né? Então, assim, porque o SAP ele foi adquirido antes mesmo da empresa, né? Uhum. Então, assim, quando ainda não tinha empresa, não tinha áreas, não tinha processos definidos, foram lá e simplesmente adquiriram o SAP. E o SAP começou a ser implementado pelo financeiro. O financeiro que tinham duas pessoas. Então, assim, eles fizeram da forma que eles achavam que tinha que ser feito, né? Sabe aquela música, pau que nasce torto? É a metodologia vamos que vamos. É. Exatamente, Go só Horse vai. não, é a Go Vamos que Horse, vamos. não? É, Metodologia de implantação, é. vamos que vamos. E assim, Celso, isso eu vejo que muitas empresas cometem esse erro. Muitas Sim. empresas acabam jogando a responsabilidade para a consultora, né, para os consultores, de definir os processos por eles. Tá? Feito. Isso eu acredito que tem muita empresa que acaba fazendo isso, porque eles não têm os processos deles definidos ou não têm, né, os processos de forma correta, né? Então eles não fazem esse trabalho inicialmente, eles acham que eles contratando uma consultoria para implementar um RP, né, ainda mais se tratando do SAP, do Business One, que ele é uma caixinha, ele é uma coisa que está lá, é aquilo lá e você não consegue mexer, né? Eles acham que vai ser a solução dos problemas deles. Só que não é assim, né? É. Então, assim, é uma coisa que assim, lá onde eu tô são duas empresas. A segunda empresa, eles acabaram de contratar uma consultoria para implementar o SAP. Só que, Uhum. assim, tem áreas que eles não têm processo definido. Não vai. Então, assim, eu falo, cara, isso vai ser uma briga de foice, e aí no final o que que vão fazer? Ah, o SAP é ruim. Quem vai Ah, a pagar? Vai consultoria não levar. presta. Alguém vai levar a culpa, isso é fato. E na empresa que eu faço a gestão do SAP, no início também falavam que a consultoria não prestava, até teve um processo no passado de contratar uma nova consultoria, acabou não indo para frente. E aí hoje a consultoria ela está muito mais próxima, né? Mas também por quê? Porque a gente já tem as áreas estruturadas, Tá né? melhor.
Então, assim, e não é, né, você está tratando do negócio da empresa que é venda de minério, não é uma coisa muito, assim, estratosférica para você ter que fazer uma implementação, sabe, nos mínimos detalhes, né? O sistema, ele é bem utilizado, parte de suprimentos, parte de estoque, almoxarifado, contas a pagar, receber, parte fiscal, contábil, ou seja, é tudo interno, né? Mas, assim, demorou esses 2 anos que eu tô lá, para a gente ter um Botar no sistema já trilho. muito mais, né? A gente pegou aquele, tava uns 5 vagões já fora do trilho, né? 2 lá segurando. Hoje a gente já tem já muito mais vagão no trilho. Lógico, é uma questão de melhoria contínua. A gente sempre melhora, aí entra uma integração de um outro sistema, aí a gente tem que fazer todo esse processo. Eu que faço essa intermediação, eu praticamente eu não mexo no sistema, não trabalho no sistema. Quem trabalha são as outras áreas. Eu Os negócios de faço o que eu negócio, faço né? a interligação, as áreas de negócio. Então, assim, eu não tenho, em tese, a obrigatoriedade de saber ir lá fazer, né, as operações dentro do sistema. Eu tenho que entender a necessidade da minha área de negócio, transcrever isso para a consultoria, e aí eu boto as duas para conversar e eu intermedio. Isso já aconteceu diversas vezes lá. O pessoal começar a bater cabeça falando, peraí, você está querendo isso? É assim? Consultoria, dá para fazer dessa forma? Dá para montar um blueprint, né? Fazer uma documentação e apresentar dentro do que a área está querendo para a gente ver se realmente é isso e ver, logicamente, né, dentro das necessidades dentro do que o sistema oferece, se tem essa possibilidade, né? Então, acho que esses pontos que eu comentei, tem muitas empresas hoje que elas acham que quem vai resolver isso para para elas é a consultoria. Eu não sei se na Ramo vocês devem ter já diversos causos, Muitos. né, de clientes que já estão, que ainda estão, ou clientes que já passaram, que em alguma forma foi lá e falou, estou rescindindo o contrato, fazendo um distrato aqui porque o sistema não presta, ou porque a consultoria é ruim. Só que na verdade o problema eles não conseguem identificar que está dentro da empresa. É. O Daniel, tem uma frase que eu gosto muito, acho que vocês conhecem, que é assim: o sucesso da implementação é um triângulo que é processos, pessoas e Pessoas, sistema. sim. E precisa dos três. Então vamos pensar: se o sistema for ruim, você pode ter os melhores processos, as melhores pessoas que não vá. Se o sistema é bom e as pessoas são boas, se não tiver processos, não dá certo. Se os processos forem bons e o sistema também for bom, se as pessoas forem ruins, também não funciona, porque o cara vai imputar coisa errada, o processo está perfeito, o sistema é perfeito, então não tem jeito, não dá para abdicar de uma dessas três coisas: pessoas, Uhum, processos e sistema. Só pessoas e sistema não faz uma implementação dar certo. Então você tocou muito no assunto processos, né? E os processos não tem jeito. A gente, né, a gente tem uma fase na implementação, a famosa blueprint, né? A gente tem uns questionários que eu vou chegar, imagina você é o cliente, e falo, e aí, Daniel, tá aqui minhas perguntas sobre o compras. Eu vou te fazer um monte de pergunta. Se você não me contar tudo, primeiro assim, eu preciso saber perguntar tudo e você precisa me contar tudo. Porque senão o documento de blueprint vai ser limitado. Não vai estar todos os processos lá. Ou porque eu deixei de perguntar, ou porque você deixou de me contar. E aí o que acontece? Aí você vai implementar com base no blueprint, vai faltar um monte de coisa. Ah, eu esqueci de contar que tem uma operação do tipo X. Entendeu? Então, assim, eu vejo muita implantação naufragar nesse sentido, de, de problemas, que às vezes pode sim ser da consultoria, eventualmente, um consultor ruim, por exemplo, que fez um blueprint ruim, mas muitas vezes também o cliente não te contar processos importantes, que se ele não te contar e você não implementar, na hora do go live vai estourar. Vai aparecer uma operação lá que não está parametrizada, vai estourar. Não tem jeito. Não, perfeito. E é o que a gente falou, né, assim, antigamente isso era muito limitado quem era o consultor ou até mesmo, né, o negócio ter esse conhecimento. Né? Mas hoje, falando, isso é uma coisa boa. Hoje, por exemplo, até quem desenvolve precisa ter conhecimento do negócio. Porque não Né? adianta você desenvolver algo que você não sabe como funciona. Por exemplo, você está desenvolvendo aqui uma feature nova do estoque, mas você tem que saber que se você está mexendo com o estoque,
você vai lá, sua parte contábil e fiscal vai ter reflexo. Então você precisa ter minimamente um conhecimento do fluxo ponta a ponta, né, para você conseguir até fazer as suas entregas, né? Ô Celso, aí Mas vamos isso, falar. Sérgio, até Deixa eu só complementando o que comentar, você falou. você me deu um gancho num negócio que para mim é até uma dica para profissionais que querem virar um profissional SAP. Eu já ia te fazer essa pergunta, então já pode falar. Olha só, a gente tem o profissional mais técnico, né, bem técnico, e tem o profissional de negócio, né, de processos, de negócio. O que é melhor, o que precisa? Cara, eu diria que, primeiro que eu tenho uma ideia que é assim, é muito mais fácil um cara de negócio entender alguma coisinha de TI, aprender um banco de dados, do que ao contrário. O cara de formação muito técnica, ele tem dificuldade de entender processo. Se eu pudesse dar um conselho para os profissionais, tentem mesclar, ou seja, estudem um pouquinho de coisas técnicas, façam os cursos técnicos, mas essa parte de negócio, de processo, eu acho que isso que faz muitos profissionais crescerem muito na carreira, porque é muito mais difícil você achar hoje em dia um cara bom de processo do que um cara de TI, sei lá, de banco de dados, um programador, como você falou. E é o que você falou, o programador hoje em dia, ele precisa entender de processo. Não adianta ele achar que, ah, não, só eu programando lá, ele tem que entender. E a gente força muito isso na Ramo para que esses profissionais participem de levantamentos e quando participem dos levantamentos, das discussões, se ele não entender de processo, ele fica vendido. E ele vai ser um robozinho programando. Até porque programar por programar, hoje já tem várias ferramentas que até geram código, né? Se a gente pensar hoje na era da inteligência artificial, tem tanta coisa, low code, no code, né? Algumas linguagens que você nem precisa programar tanto que ele já gera código para você. Então, se eu pudesse dar um conselho para os profissionais, invistam bastante nessa parte de negócio, de entender, e não só nessa parte técnica, porque eu acho que no futuro, quando você tem um pouquinho dos dois, você se torna um profissional muito mais completo. Eu sou uma pessoa assim, 100% negócio, mas eu trabalho com um produto hoje que é um produto de dados. Então, cara, minimamente eu tenho que ter um conhecimento técnico para conseguir dialogar. Assim, não estou dizendo que eu sou expert, porque realmente engenharia nunca foi o meu forte e não será. Mas a gente tem que ter pelo menos um conhecimento do básico ali para conseguir dialogar ali com a parte técnica. Você acrescenta muito com o negócio, mas aí você também tem que ter esse entendimento que de repente tem algo que, tecnicamente falando, você não vai conseguir fazer. Você tem que pensar em outros caminhos. Então você tem que ter esse. Você tem que ser um cara mais, a gente chama de híbrido, né? Conseguir navegar um pouco nos dois lados. Eu acho que, acho não, tenho certeza. A pessoa que olhar para esse caminho, tentar ser híbrido, ele vai ter muito mais oportunidades do mercado do que só um cara de negócio. Ah, eu só quero ver negócio. Ou só um cara que só quer ficar lá sentado desenvolvendo. Porque hoje em dia, por exemplo, lá no Itaú, cara, muitos devs vão para conversas. Meu tech lead, ele vai com conversas comigo de negócio. Ele não. Toda reunião de negócio, ele tá junto, entendeu? Eu estou vivenciando com meu filho. Meu filho se formou na FEM, em Ciência da Computação, seguiu o pai e quer ser programador. Não, que eu quero programar, Python, não sei o quê, não sei o quê. Aí, que empresa que ele entrou agora? Na Ernst Young, ele está na Ernst Young. Aí, o primeiro projeto que enfiaram ele era um projeto de contabilidade, que ele odiou. Aí, tá vendo? Odiou o projeto, odiou contabilidade. Muitas pessoas não gostam de contabilidade. E depois colocaram ele num projeto, fora de São Paulo, inclusive em Cuiabá, para fazer mapeamento de processos. Olha só. Cara, ele está adorando o projeto. E ele, na cabeça dele, ele ia ser um programador. E eu estou gostando que ele está adorando, porque eu acho que se ele cada vez entender mais essa parte de processos, cara, ele vai se tornar um profissional tão mais completo. Então, você vê, são coisas que não é nem um negócio que ele escolheu, está num projeto de mapeamento, enfiaram ele nesse projeto, mas às vezes a trajetória que você vai tendo na sua carreira te faz você ter oportunidades de crescimento. Cara, abraça essas oportunidades, tenha ter experiências mais diversas possíveis, porque com isso você se torna um profissional muito mais completo e muito mais requisitado no futuro, né? Perfeito, perfeito. Fala, Dani, você ia comentar aí? Não, um ponto que você comentou, né, da questão até
voltando um pouquinho na questão de processos, né? Uma coisa que eu bato muito na tecla é quando surge uma necessidade de uma área e aí precisa de alguma forma fazer alguma customização, até alguma parametrização no sistema. Eu pego essa pessoa, né? Falo assim, meu amigo, você já conversou com o fim e com o anterior de você nesse fluxo? Porque não adianta nada, você tá pensando só em você, né? Aí vai lá, beleza, legal, parametriza, tudo bonitinho. Aí você vai impactar no próximo passo e pior, no passo anterior. Aí você É, para o fluxo, né? Então, assim, isso é um ponto que eu pego bastante, né, com o pessoal. O pessoal às vezes quer fazer as coisas pelas costas, né? Ah, é que eu vou falar lá com fulano. Esses dias mesmo, eu cheguei numa gerente, o gerente do financeiro, lá que eu vou ligar, vou falar com o fulano, que é o diretor da consultoria. Eu falei, não, você vai lá, você vai me formalizar isso na nossa ferramenta de chamado, eu vou contatar ele, eu vou conversar com ele, e aí vou chamar a tua área para conversar, para a gente traçar fazer o planejamento para ver onde que vai impactar e aí a gente define o que vai fazer pra frente. Ah, não, mas é que é urgente. Fala, se não é urgente, não é planejado. Então, assim, vamos fazer o negócio do jeito certo. Por quê? Senão você vai impactar o próximo fluxo ou o fluxo anterior, aí vai chegar onde? Vai falar que eu não vi, ou que a resolveu o consultoria não problema viu. dela e criou problema nos outros. Exato, né? Você resolve um problema e gera dois. Né? Né? Então, isso é um outro ponto que eu sempre tenho que pegar nas rédeas, né, e dar aquela puxada assim, e falar assim, Exato. não, não é bem assim que a coisa funciona. Dá uma segurada, né, respira, vamos ver aqui como é o que você precisa realmente para a gente tomar o rumo certo, para não gerar retrabalho, para não gerar mais um problema, não impactar mais de uma área. Perfeito. Ô Celso, e aí até pegando nesse gancho, a gente tá falando muito de Uhum. processos, de negócios aqui, né? E aí você comentou, né, que aí a Ramo tinha três soluções, né? Tinha a solução, sim, em grandes linhas, tinha a Sim. solução da Microsoft, tinha a solução da SAP e tinha também, que eu lembro também, que a Ramo tinha uma solução própria que era o RP É, Ramo, né? isso. Cara, e aí como é que foi essa decisão da Ramo, né, como empresa, de falar assim, poxa, vamos parar com as outras soluções e vamos aqui focar em SAP, né? Até onde Uhum. você pode falar o porquê dessa decisão, por que não continuar com o RP Ramo ou com o Dynamics, que seja, por que o SAP, né? Cara, assim, eu acho que a gente foi mudando o mindset ao longo do tempo. No início, a gente achava que você ter mais frentes, né, você diversificar, poderia ser uma boa estratégia para não depender só de uma frente, né? Então, início era isso. Bom, a gente tem o RP Ramo com seus clientes, tem o Solomon, tem o Dynamics aqui, tem o SAP. Então, a gente começou a achar que era bom isso, porque vai que um desses dá errado, você tem os outros, né? É igual você ter uma empresa, você não pode ter um cliente, você precisa ter vários clientes, porque se der problema em um, você perder um cliente, você tem outros. Era mais ou menos nessa linha. A gente achava que o caminho da diversificação era positivo. Só que a gente começou a ter muito sucesso com o SAP, mais do que os outros, e a gente começou a sentir um problema de foco. Aí mudou, porque a gente começou a ver a demanda de SAP crescendo muito, a gente dividindo nossos times e as nossas cabeças entre muitas frentes, e a gente Perfeito. falou, poxa, agora está começando a complicar, a gente não está conseguindo focar só nesse AP. Então a gente começou a ter discussão assim, pô, se a gente focar só nesse AP e abrir mão das outras unidades de negócio, né, vou chamar de unidades de negócio, a gente vai ter mais sucesso. Aí falou, tá bom, mas o que a gente faz com os clientes, né? Os do Solomon, os da RP Ram. Cara, aí a gente fez um trabalho demorou um tempinho, de cliente a cliente, conversar com o cliente, por exemplo, o RP Ramo, a gente falou, olha, o RP Ramo, vocês vão ficar com ele até mais, acho que era um ano e meio, e a gente oferta para vocês uma migração para o SAP, e aí a gente dava alguns benefícios, dava desconto e tal. A gente procurou cliente a cliente, ofertando essa migração para SAP. E por incrível que pareça, alguns clientes da RP Ramo migraram. A gente tem um cliente gigantesco hoje, que é o Grupo Feital, Ah, né? é do lado da casa da minha mãe. Então, o Grupo Feital ele era cliente da RP Ramo. E ele Lembro, está lembro. até hoje com a SAP Business One. É uma implantação grande, são 300 usuários lá.
300 usuários. Eles digitam todo dia de 500 a 1.000 cotações todos os dias na munheca, não é nem via integração. Todo dia lá, a equipe de vendas, entre cotação e pedido, é um número bem alto, entre 500 e 1.000 todo dia. Caraca. E esse é um exemplo de um cliente ramo que a gente conseguiu migrar. Agora, a gente perdeu vários clientes, tinha clientes que não quiseram migrar, e os de Solomon também a gente conseguiu migrar alguns. Então, naquele momento, a gente percebeu, pô, a gente está tendo sucesso no SAP, cada vez mais. Vamos focar no SAP? E, cara, foi uma decisão, assim, muito acertada. E eu comento muito do Décio e do Dave, o Serginho conhece um pouco os dois, eles são muito diferentes. São dois CEOs na ramo. O Dave tem um viés técnico e é um cara extremamente arrojado. O Décio tem um viés comercial e é um cara extremamente pé no chão. Então, todas as decisões arrojadas da ramo, quem puxou foi o Dave. E o Décio muitas vezes tinha um pouco de receio, não sei, papá. Mas o Dave foi sempre muito arrojado, porque é muito engraçado. O Décio é um cara super estruturado, ele estudou na Poli, fez engenharia de produção, e o Dave é da vida. O Dave estudou matemática, mas ele é... Sabe o cara que é do feeling, não é tanto do estudo, ele é do feeling. Não é que ele não estudou, ele estudou, mas ele é muito do feeling da vida. Então, ele muitas vezes ele tem o cheiro da oportunidade e ele põe na mesa e ele tem um gênio muito forte, ele acredita naquilo. E o Décio, que é um cara mais estudado, mais pé no chão, ele fala, opa, não sei se é isso, tal. Então, acho que esse mix dos dois, eu acho que é o sucesso da ramo, tem muito função disso, porque igual eu falo igual meus filhos aqui, eu falo que um puxa e o outro segura, mais ou menos assim, entendeu? Porque É o às vezes equilíbrio, né? são dois Daves, né? Dois caras muito arrojados, às vezes podem tomar a decisão e botar a empresa no buraco. Se são dois caras muito Décio, que são dois caras muito pé no chão, não arriscam, Uma alavanca, né? a empresa não cresce. Então, o fato de ter um cara pé no chão e um cara arrojado é o sucesso. Dá um mix lá, um café com leite lá, né? Que ficou legal, entendeu? Acho que isso é o grande sucesso. Não, boa, perfeito. Não, eu acho que tem muito. Acho que as principais, as empresas que mais têm sucesso sempre tem, né? Ou se tem um CEO, você percebe que ele tenta ter os dois lados. Se você tem sócios, sempre é a mesma coisa, assim. São pessoas com perfis totalmente diferentes. Até falando muito eu e o Daniel, a gente tem perfis totalmente diferentes aqui, cara. Eu sou aquele cara que tô 24 horas com negócio na cabeça, às vezes mando áudio pra ele, tipo, meia-noite, 1 hora da manhã, depois 6 horas da manhã. E ele escuta o áudio. Não, aí eu mando o áudio às 11 horas da noite. Ele não me respondeu. Aí ele vai me responder no outro dia, 10 horas da manhã. Opa, tudo bem? Bom dia. Respira. Então, não, mas isso é muito bom, porque tem um perfil, o outro tem um outro, e os dois acaba dando muito certo esse casamento, né? E aí, você falando um pouco aí também da Ramo, continuando falando da Ramo, cara, e hoje você falou que a Ramo tem 600 clientes, e tem muitos clientes bacanas lá, Instituto Neymar, né, a própria Feital que você falou. Como é que tá a estrutura hoje da Ramo para conseguir atender todos esses clientes, né? Pergunta. Eu tenho hoje, para você ter uma noção, eu tenho embaixo de mim 140 pessoas. Eu tenho uma equipe de eu tenho 3 times de mais ou menos 40 pessoas. Eu tenho uma implantação de 35 pessoas. Eu tenho um suporte de quase 40 pessoas. E eu tenho um customer service também de quase 40. A diferença da implantação e do customer service é que a implantação faz projetos novos e o customer service cuida da base. Eles fazem serviços na base. São 2 times de implantação, mais um só para projeto novo e outro só para base. Se eu somar esses dois, dá 80 pessoas. Então, assim, a gente gera muito serviço na base, isso é muito legal. Os clientes já implantados, eles compram novos relatórios, compram migração de versão, compram um módulo novo. Então, a gente vende muito isso. E a gente tem uma área forte também que a gente chama de pré-venda, que são os arquitetos, que toda vez que o cliente precisa de alguma coisa, a gente manda o arquiteto para entender essas demandas. E o grande desafio é conseguir cobrir esses 600 clientes, porque mesmo com 40 pessoas no suporte, a gente tem mais ou menos, Serginho, 2.000 chamados no Helpdesk todos os meses. Não, chamado de RP não é um chamado simples, tá?
para uma equipe de 40 pessoas. Então, assim, é uma pegada forte, assim, todo dia, de muitos chamados. A gente tem uma TV lá que fica aparecendo os chamados lá, chegando e tal. Então, assim, a área de suporte é aquela área meio nervosa lá, porque a gente tem SLA, né? Então, se é chamado crítico, por exemplo, faturamento parado, não dá para deixar para amanhã, tem que matar no dia. Se é médio, tem um dia. Então, dependendo da criticidade do chamado, é mais ou menos tempo. Então, o desafio é pegar toda essa galera e cobrir os 600 clientes, porque o que acontece hoje, a gente tem muito assédio nos clientes, os já implantados, inclusive de os parceiros SAP, não é só da TOTS, não, próprios parceiros SAP assediam nossos clientes, e então a gente precisa ficar muito ligado, assim, ver se está tudo bem. Então, cobrir 600. Se eu pudesse, eu queria falar com 600 clientes todos os dias, pelo menos para dar bom dia, tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Mas é difícil falar com todo mundo. Se você deixa o cliente muito tempo sem falar, um monte de coisa pode estar acontecendo. O cliente pode estar sendo comprado, pode ser que trocou um diretor e o diretor novo não gosta de SAP e gosta de Oracle ou de TOTS. Então, assim, você não pode ficar muito tempo sem falar com o cliente. Aconteceu com a gente, inclusive, né, Celso? Na época lá do Assotubo, inclusive, né? Não é? Você perde o cliente. Se você bobear, alguém leva. Alguém leva. Então, acho que o grande desafio hoje, até por causa desse negócio que eu falei da velocidade, é você sentir que você está perto do cliente. Por isso que eu falei que eu gosto de fazer reunião. Em outubro, eu fui para Joinville e Florianópolis, e em 5 dias eu visitei 13 clientes, em Ah. 5 dias. E é muito legal quando você visita, porque se aproxima muito, você fala de novidades, você vende. Sempre que você vai no cliente, você vende alguma coisa, mas meu objetivo nem era vender, era aproximação de C-level, de você estar entendendo o que ele precisa, entender as dores do momento. Eu acho que é o grande desafio hoje, Serginho, de girar esses 600 clientes, é a gente conseguir que o cliente sinta a gente presente o tempo inteiro. É um exército de pessoas que a gente precisa incutir o mindset de cliente. O diretor Celso sabe, os gerentes sabem, mas às vezes a camada de baixo lá, o analista, o cara às vezes vem trabalhar, acorda, chega para trabalhar, responde o chamado e vai para casa. E às vezes não tem o mesmo mindset de cliente que a preocupação de atender bem que nós temos. Então, incutir esse mindset de que nós vivemos para o cliente na empresa inteira, do diretor ao analista ou ao programador, é um trabalho árduo, é um trabalho, como diz minha mãe, é um trabalho de formiguinha, um trabalho que você fica lá todo É você dia, criar a parceria, né? Você fortalecer a parceria com o cliente, né? né? E conscientizar a tua equipe, né? Eu tenho muita dificuldade de todos os meus 140 pessoas estar nessa mesma vibe de que o cliente é muito importante e ele é a nossa essência. Boa. Então, não existe cliente chato, não existe, esse cliente é chato, esse cliente é. Não tem, entendeu? Sem o cliente a gente não existe. Então, sai dessa de achar que o cliente é chato, que ele reclama muito. A gente precisa atender ele bem. Boa. Exatamente. É uma questão que eu ia te perguntar, Celso, né, que nem você comentou, você tem uma equipe grande aí, principalmente parte, né, de suporte, que é um core da empresa, né? É, E hoje né, existe um mito barra verdade que a mão de obra, para quem hoje atua dentro do SAP, é uma mão de obra cara. Por quê? exato. Porque a capacitação pro SAP é caro, né? É, Hoje dentro da Ramo, né? Como é que vocês estão tratando a isso, pergunta. né? Cara, a gente tem feito muitos trabalhos de formação. Há 2 anos, a SAP fez um programa junto às FATECs, foi muito legal. Ela chamou as revendas de SAP, a Ramo e mais algumas, com o seguinte propósito: eu vou dar uma FATEC para vocês. Nós pegamos a FATEC Barueri, a SAP deu a prova de certificação gratuita, e nosso trabalho foi fazer um trabalho de mentoria. Então, eu recebi uma turma de 30 alunos da FATEC, nós fizemos todo um treinamento da ferramenta SAP e de mentoria deles sobre processos, um pouco de processo e um pouco de sistema. E dentro desses 30 alunos, cara, eu contratei 9 para a Ramo.
e assim, muitos talentosos. Então, o que acontece? Uma mão de obra barata, mas talentosa, né? Então, não tem jeito, você tem que fazer um mix, porque assim, os profissionais realmente, é o que você falou, Daniel, são muito caros, né, hoje em dia, e você trazendo o pessoal talentoso, você vai formando eles, eles começam com um salário um pouco mais baixo, você vai formando com a cultura da sua empresa, né, com a cultura da ramo. Cara, a gente tem resultados assim espetaculares. Mas tem que ser um mix, porque tem momentos também, pra vocês terem uma noção, minha área de implantação, a gente implanta todo ano de SAP Business One mais ou menos de 35 a 40 projetos em 12 meses. A gente Uhum. entrega. Então é quase três por mês que a gente entrega. Então, tem momentos que não dá para esperar a formação dos jovens, tem momentos que eu preciso ir no mercado e trazer um carinha mais caro. Mas é um desafio, eu acho que a área de tecnologia inteira está passando por uma crise de ter gente capacitada e não tem outro caminho a não ser formação de jovens. Até porque acho que os jovens chegam com muito mais pique do que um profissional, às vezes, de muitos anos, que já está meio acomodado, está mais querendo ganhar o saláriozinho dele e tal. Então, a SAP fez esse programa. A gente faz alguns outros programas por conta da Ramo mesmo, de trazer. Outro dia a gente trouxe 20 meninos que o RH pré-selecionou. Ficamos uma semana com eles. Cada dia um pegava a turma. Então, eu fiquei lá uma manhã com eles, depois outro gerente, outro gerente. Nós passamos uma semana com eles sem contratar. E depois, na sexta-feira, depois de uma semana com eles, a gente juntou todo mundo que ficou nessa semana, né, os gerentes que treinaram esses meninos, e fizemos um conselho para escolher os 6 melhores desses 20. E escolhemos 6 melhores, contratamos e distribuímos nas áreas. Então, esse é o segredo, ou fazer trabalho junto às universidades, pegando os talentos, ou você fazer o teu RH tentar pescar talentos no mercado, mas em vez de já contratar, tentar fazer esse modelo de treina eles primeiro, porque o que é legal? Ao conviver com eles uma semana, você pega outros aspectos que você não pega na entrevista, principalmente os comportamentais. É Como o que ele soft skills, né? soft skill, como que ele é em grupo, se ele é um cara participativo, se ele é um cara que ouve mais o outro, não ouve. Numa entrevista, às vezes você não pega. E o cara convivendo uma semana inteira e você só observando, você pega umas coisas bacanas antes de contratar. Então tem dado muito resultado esses trabalhos aí. Não tem outro caminho, porque se você ficar buscando no mercado, primeiro que falta recurso, e os que tem é mosca branca, são caros pra caramba, você paga uma fortuna, às vezes para entregar pouco. Perfeito. Assim, né, você forma a base, né? Assim, vou olhar o que a gente espera dos nossos times de futebol. Nem vou entrar eu não vou Exatamente. entrar nesse caso que meu time não tá Igual formando muitos craques, não. o Tá? meu time, Não precisa ser Palmeiras. palmeirense, eu não vou conversar com você sobre time, não. Não converso com você sobre. Sou São Paulino, então Não. não vamos falar sobre futebol aqui. Somos São Paulinos. Somos São Paulino e o Celso é palmeirense. Então acho que a gente não precisa falar de futebol aqui, não, porque meu time não tá. Cuidado com esse último pênalti aí, eu achei que foi roubado mesmo. É. É, Mas isso aí eu não vou comentar. pra todo mundo, rouba pra favor, rouba contra, então não tem nem. Mas você fez Fala. uma analogia bem legal, igual o time de futebol mesmo. Tem que fazer o mix entre investir na base e trazer uns craques, e o mix é o caminho. Não, ô Celso, cara, é perfeito, porque a gente fala muito sobre isso aqui no canal, da galera acomodada. Por exemplo, né? Você está mais de quase 30 anos na Ramo, né? Uhum. Cara, você não tá acomodado, porque assim, você teria tudo para estar acomodado. Você está lá desde o início, você, comeu, você pavimentou, você cortou muito malto alto para chegar onde está hoje. Você poderia estar no status hoje de estar tipo, ou lá no escritório, ou na sua casa, só fazendo, gerenciando ali, coordenando seus gerentes e fazendo eles fazer esse trabalho que você sempre fez muito bem feito. Não. Você ainda está lá na linha de frente, está indo falar com os clientes. Nem sempre você vai visitar o cliente dos 10 clientes que você atende.
isso é normal, cara, vai ter um, dois, três, que, cara, vai ter muito ponto ali de pontos de melhoria que eles vão colocar para vocês atuarem, e aí você tem que trazer, absorver, entender onde está o errado e seguir. Então, cara, não é fácil. Então seria assim, e hoje em dia o que mais tem é a galera acomodada. Eu sempre falo, não vejo problema nenhum uma pessoa tá 10, 15, 20, 30, 40 anos numa empresa. O que não pode é você se acomodar, sabe? É. Você tem que, sabe, evoluir sempre, cada dia que passa, porque, cara, se você se acomodar, e se um dia você sair da empresa, como é que você fica, né? Então, Gio, há 2 anos e meio, eu nem sei se eu já te contei isso, a gente começou a trabalhar com o S4HANA, o S4HANA Public. boa. E aí a gente montou, antes em vez de já montar a equipe, a gente pegou os principais pilares e nós fomos estudar. E eu fui um dos que fui estudar e eu me certifiquei, eu fiz prova de certificação. Eu não precisava mais fazer isso, né? Eu não estou mais. Perfeito, né? Eu me certifiquei em sales, em vendas no S4HANA Public. Então fui lá, estudei, fiz o e-learning, fiz simulado e fui fazer a prova e passei. Eu fui o primeiro da ramo do time que certificou a tirar a certificação. Não, perfeito. Pô, eu não paro de estudar, eu gosto de estudar bastante. Eu gosto de vez em quando. Eu faço uma analogia assim: o diretor ele está em cima do mar e a coisa está acontecendo lá no fundo do oceano. De vez em quando eu gosto de mergulhar para olhar lá dentro e subir de novo para a superfície. Porque quando eu olho de cima, a visão é turva. Quando eu mergulho, eu tenho uma visão mais real. Então, eu tenho esse negócio de. E eu gosto também dessa parte técnica. Então, eu discuto casos com eles. Eu tinha uma época que eu estava fazendo ainda muita pré-venda. Então, eu gosto dessa parte técnica, porque eu acho que, na minha função de diretor, eu preciso entender as coisas. Então, mergulhar, estudar. Às vezes, sai novidades do SAP, eu estudo junto com o pessoal, eu faço o teste junto com o pessoal. Nem seria mais meu ofício, mas eu acho que isso me mantém atualizado. Eu não consigo parar de fazer essas coisas. Eu acho que eu ficaria muito estagnado. Não, e perfeito. E eu vou te fazer uma pergunta agora para você. Você vai tirar de letra e aí vai ser. Daniel, pegue seu caderninho. Quando eu falo para você pegar o caderno, você sabe que vem coisa boa aí, tá bom? Ô, César, a gente falou muito de SAP, de Business One, você acabou de falar for HANA. Cara, assim, em grandes linhas, tá? Não precisa entrar no detalhe, que eu sei que tem muita coisa. Assim, são duas perguntas em uma, né? Para a galera aqui que está nos ouvindo, vai nos assistir também, entender assim, qual que é a diferença? A gente está falando de SAP Business One, que é para pequenas e médias empresas, e está falando do For HANA. Qual que são as principais diferenças? E assim, quando vocês, enquanto ramo, vão no cliente, como é que vocês identificam o cliente, se ele vai ser um Business One ou se ele vai ser um For HANA, né? Agora, eu nem sabia, tá? Então foi uma novidade super fresca aqui que você trouxe. E Foi. vocês estão trazendo tá trazendo também o não o Business One, o For HANA também É. já tem dentro do seu portfólio. Mas como é que vocês fazem esse trabalho e só para em grandes linhas a diferença de um para outro para a galera entender? Boa pergunta, vou tentar fazer da forma mais didática possível. O próprio Daniel comentou, o Business One é uma caixinha, né? Então vamos pegar um módulo qualquer, um módulo de vendas. Ele é simplesinho lá, então tem cotação, pedido, nota fiscal, cancelamento, devolução. E se eu precisar ampliar as funcionalidades, eu tenho que fazer os famosos add-ons, que é desenvolver coisas adicionais e colocando lá no menu do Business One. A TOTS até falar que isso é uma coxa de retalho, não é bem isso, isso é uma sacanagem da TOTS, porque o add-on no Business One, ele entra no menu, ele entra dentro do menu, então parece que é uma função a mais, não é que é um negócio assim que está fora, que eu conecto, não, ele está lá dentro mesmo. Então, o Business One, eu preciso ficar criando esses add-ons. O S4HANA é diferente. O S4HANA, ele vai do simples ao complexo, só ligando, desligando funcionalidades que já existem no S4HANA. Então, eu posso pegar um cliente onde o modo de vendas é muito simples. Aí eu ponho ele simplesinho. E agora imagina uma startup, ela começa simples e aí ela vai crescendo. Conforme ela vai crescendo, agora ela precisa de um processo de rebate. Agora ela precisa de um processo de, sei lá. E aí você vai ligando as funcionalidades dentro da S4HANA. Obviamente, tem a questão de precificação, né? O S4HANA é muito mais caro do que o SAP, são patamares totalmente diferentes.
Mas assim, o Business One, principalmente como o Business One ele começou em SQL Server e depois também ele tem versões em HANA, cara, a gente tem alguns clientes de Business One inacreditáveis, assim, com uma volumetria de notas fiscais, assim, muito grande. Tem um cliente, vou falar um cliente que até é conhecido, Cascol, é um cliente em Goiânia, que ele recebe dos postos os cupons dos postos. A Cascol processa dentro do Business One todos os dias 80 mil notas fiscais, 80 mil cupons são processados dentro do Business One. Então, quem acha que o Business One é só para o pequenininho, está enganado, porque se fosse SQL Server, talvez ia difícil aguentar esse tranco de 80 mil por dia, mas com a versão em HANA ele consegue. Então, assim, como é que a gente sabe se eu tô agora respondendo a pergunta, né? Como é que eu falo se eu oferto Business One ou oferto HANA? Depende da complexidade dos processos. Muito mais do que você falar, mas qual que é o patamar de faturamento da empresa? A empresa fatura 5 milhões ou 50 milhões ou 500 milhões? É importante faturamento? É importante também para você ver a capacidade que ela tem de investir no RP. Mas o que define qual RP é mais adequado, para mim, é a complexidade dos processos e a volumetria. Então, se de cara ele é um cliente com muito complexo de processos, eu não vou oferecer o Business One, senão eu vou ter que criar tanto add-on lá que vai ficar um Robocop mesmo, porque eu vou ter que criar uma penca de add-on. Sendo que boa parte desses add-ons já tem dentro do For HANA, só ligando as funcionalidades. Então, eu acho que o que define é muito mais complexidade e volumetria. Se bem que muitos, às vezes, querem definir pelo nível de faturamento da empresa, que para mim não é o mais importante. Para mim é a complexidade e a volumetria de transação. Não, é perfeito. E aí você tem um grande desafio, né? Porque às vezes o cliente sabe que você trabalha com Business One e sabe que você trabalha com For HANA, e aí você vai lá, você entendeu o negócio. Aí você tem um grande desafio que o É, cliente entendeu, você entende o negócio do cliente, você faz todo um blueprint de entendimento, você fala, cara, para o seu modelo de negócio, o melhor é o For HANA. Só que o cara vai no detalhe do quê? Do custo. Ele aí sabe que é mais não, barato. né? Né? E aí ele fala assim, cara, não, mas não dá para usar o Business One, é mais barato. E aí você tem que fazer um trabalho ali muito delicado, né, e resiliente de mostrar para ele que, olhando a médio, longo prazo, o For HANA vai atender ele muito melhor que o Business One, porque senão você vai Uhum. ter, teoricamente, uma reimplantação num futuro lá a curto ou médio prazo, né? É isso aí. Perfeito. Ô, Celso, e aí a gente está chegando aqui, indo para os finalmente aqui. Realmente. Eu gostaria que você falasse aqui para a gente que hoje, né, falando principalmente de SAP, Business One, HANA, né, falando de inteligência artificial, de todas as tecnologias que tem, cara, o que o mercado aí de RP, tratando de SAP, tem ali para oferecer para os seus clientes? Cara, assim, é isso que eu acho que é o forte da SAP, é o que eu chamo dos pilares de inovação, né? O que que os clientes buscam muito hoje? Primeiro, uma parte que eu chamo, vou dar um nome em inglês, que é Analytics, né? Que é informações gerenciais, dashboards. Os diretores hoje, o que que o cara quer? O cara não quer ficar logando no RP. Ele quer ter uma ferramenta bonita, onde ele vê os gráficos lá, vê o nível de venda, e já existem algumas ferramentas bacanas ou de inteligência artificial que eu consigo todo dia, por exemplo, eu acordo, ligo o meu celular, sei lá, o cara é o CEO da empresa, já chega bonitinho para ele qual foi o nível de vendas hoje, como está o contas a receber, como está o contas a pagar. Então, uma das pernas muito importantes hoje que os clientes buscam é essa simplicidade de análise, né, da inteligência dos dados, de você ter uma ferramenta com bastante dashboard, bastante coisa. Porque o cara não quer entrar lá, vou rodar um relatório de vendas, entendeu? Vai lá, entra no menu, ninguém mais, principalmente diretor, não tem paciência para isso. Então, essas ferramentas de BI, a SAP tem uma ferramenta muito legal chamada SAC, SAP Analytics Cloud, que além de ser um BI, ela tem toda a parte de planejamento de orçamento dentro dela. Então, a ferramenta bem bacana, é uma ferramenta bem para essa parte de SEO. Outra parte muito forte são todas esses pilares de inovação, de
IoT, né? Que é essa parte de inteligência, né? A parte de inteligência artificial. A SAP agora lançou uma ferramenta ligada ao SAP Business One de inteligência artificial, ou seja, igual um WhatsApp que eu estou conversando com ele. Eu falo, bom dia, tudo bem? Tudo bem, o que você quer? Ah, eu queria saber qual que é o meu nível de faturamento hoje. Ah, eu estou querendo saber, analisando aqui os dados, quais que são os meus melhores clientes, quais são os meus produtos que estão mais... Então, em vez de você ficar entrando no sistema e rodando o relatório, numa linguagem de conversação, você tem uma ferramenta parecida com o WhatsApp, você vai perguntando e vai te respondendo. Tanto pode ser digitando, como pode ser por voz. Conversacional, né? Relacional, você pode perguntar por voz e ele te responder por voz. Então, tem umas ferramentas assim muito legais nesse sentido. Outra coisa que eu gosto muito é você fazer análises futuras baseadas no passado. Ou seja, baseado no que já aconteceu, o sistema te falar, olha, eu acho que agora para dezembro você tem que comprar esse nível de estoque, porque baseado no que já aconteceu, se você comprar esse nível de estoque, você vai atender bem tua demanda. Então, você usar essa inteligência dos dados para o sistema falar para o usuário e para o diretor e para o gerente as melhores recomendações no dia a dia. Então, cada vez mais a gente está vendo essas automações, né, de o sistema trazer para o usuário ou para o diretor essas coisas. Antigamente a gente não tinha nada disso, você tem que ficar entrando, rodando o relatório. Então, esses pilares de inovação aí acho que são as coisas do momento. E por isso que a gente gosta da SAP, porque vou falar bem de um outro também, que é a Oracle, que eu acho que também tem belas soluções, né? A Oracle, por exemplo, tem o NetSuite, assim NetSuite. como a SAP tem o Business One, que todos esses grandes players eles investem muito nessa parte de estar acompanhando essas coisas de inovação. E eu acho que é aí que a gente ganha, às vezes, de fornecedores nacionais menores que não têm um poder de investimento igual uma SAP, uma Oracle, como a Microsoft tem, porque é caro criar todas essas ferramentas de inovação. Então, esse acho que é o caminho aí de futuro que eu estou vendo acontecer. Perfeito. E tem algo, você foi lá recentemente, aí semana passada, você passou o Né? carnaval na Summit. O É, que rolou lá de novidade ali? Foi muito em linha do que você está falando aqui ou tem coisas novas chegando aí? cara, o que mais se fala hoje é a tal da inteligência artificial, porque até porque, né, você viu, agora tinha o chat GPT, lançou uma ferramenta na China, então tá uma competitividade muito grande de qual é a melhor ferramenta para usar e tal. Então, assim, o que mais eu vi assim de diferente é a parte de inteligência artificial, porque realmente eu acho que é o que mais se fala hoje em dia no momento. Acho que esse é o grande diferencial. Perfeito. A Ramo é a principal parceira SAP no Brasil Cara, ou não? a gente ganhou 3 prêmios lá. A gente, além de ganhar, a gente foi o parceiro que teve mais net new names, quer dizer, mais novos clientes em 2024. A gente ganhou que é a melhor receita do Brasil. E um prêmio que foi uma surpresa para a gente foi a gente ganhou a maior receita de Business One Latam. Ou seja, a Caraca, gente ganhou do Chile, Que bom. Argentina, México, porque a gente, normalmente no Brasil, a gente sempre foi número 1 ou número 2, mas a gente nunca tinha ganhado um prêmio a nível Latam, de ganhar também de todos os parceiros de Business One dos outros países. Então a gente ganhou 3 prêmios agora lá. boa. E assim, né? Eu falo que tá terminando, mas a gente sempre vai encaixando perguntas com mais perguntas aqui. Mas, ô Celso, como é que vocês olham assim? Hoje você comentou que você tem 600 clientes, assim, é muito cliente para atender. Mas assim, você olhando no nível Brasil, acredito que vocês já tenham feito esse levantamento. Você acha assim, como é que você acha que está o campo, o campo aqui para novos clientes? Você acha que tem muito mercado ainda? Vocês, Nossa. pelo levantamento que vocês fizeram, deve ter muito cliente ali que não tem solução nenhuma, tá tudo lá no papel de pão, ou tem soluções legadas que estão lá e não querem Sérgio, no evoluir. Como é que mercado, tá esse estudo? no mercado PME, pequenas e médias, é gigante o mercado, mas gigante, gigante mesmo. E tem acontecido alguns downgrades, ou seja, clientes grandes que têm S4
muitas vezes descer para uma solução mais de baixo. Eu já vi até migração do S4 para Business One. Já vi acontecer. Então, assim, o mercado de pequenas e médias, ele é gigante, gigante, mas tem muita oportunidade. Só dar uns números de Business One. O Business One a nível mundial, um número meio atualizado, 82 mil clientes nível mundial. Nível Brasil deve ter batendo quase 10 mil clientes. Então, assim, 27 países o Business One, um monte de línguas, né? Ele é multilíngua, né? Então, tem crescido muito o Business One, muito forte aí a nível mundial. Você acredita que a nossa malha fiscal é a mais difícil do mundo ou não? A gente tem outros países também complicados, mas a gente é bem famoso. Vou contar uma historinha. Eu tinha um cliente da Holanda que resolveu implantar uma planta aqui no Brasil. Beleza. Aí ele pediu orçamento de horas para a gente. A gente deu e falou, olha, e para configurar os impostos, 120 horas. 120 horas, você tá louco? Como 120 horas, não sei o quê? Eu falei, pessoal, é o que a gente gasta, é complexo aqui. Não, então deixa, a gente vai configurar, essa parte nós vamos estudar a localização, nós vamos configurar. Beleza. Aí eles vieram para o Brasil, a gente começou a explicar os casos, IPI, ICMS, PIS, COFINS, retenção, substituição tributária, alíquota alternativa, blá, 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 blá. Cara, depois de acho que 2, 3 reuniões, ele falou, vamos fazer o seguinte, vocês implantam, eu vou pagar 120 horas para Ah, é vocês. sempre assim, Assim, cara, o é sempre pessoal de assim. fora, eles não, eles ficam bobo, né? Porque aqui cara, no Business One a gente, porque tem o código de imposto do Business One, você tem que cruzar as alíquotas. Eu tenho implantações que a gente tem mais de 1.000 códigos de impostos diferentes. É muito complexo E no agora Brasil. vai ser bom, né? Com a nova revisão, né? Reforma tributária agora, Nova vai reforma chegar, tributária. vai dar Não, e tem outro detalhezinho. dar um Tem a segundo revisão. serviço agora para a gente. Vou te recordar. Tem uma frase muito legal que eu falo ela todo dia, ô Celso. Recordar é viver. CNPJ alfanumérico, batendo aí na porta, Pois Também. para é ferrar com isso. a vida de todo mundo. Então, É. assim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Agora, prometo que é para fechar aqui, Celso. Cara, duas perguntas em uma também. Qual que é o futuro a curto, médio e longo prazo da Ramo? O que a gente, os clientes da Ramo, né, seja a base e os novos que estão chegando, o que pode esperar da Ramo a curto, médio e longo prazo? E a gente Tá. queria saber o que você espera do Celso no curto, médio e longo prazo. Primeiro, assim, a Ramo já há algum tempo vem num momento de expansão. Então, a Ramo, além da Ramo Brasil, o ano passado, a gente criou a Ramo Peru. O Dave, né, que eu falo que é o arrojado, foi no Peru, comprou uma operação de 60 clientes do Peru e criou a Ramo Peru. Agora Tudo faz business one. tudo Business One, 60 clientes de Business One. Então, nós criamos a Ramo Peru. Tem um pessoal lá que já era de uma empresa que incorporou a Ramo Peru, que tem, sei lá, 30, 40 pessoas. Então, hoje a gente já tem a Ramo Peru com 40 pessoas autorizado a vender e implementar SAP. Depois, agora o Dave foi para o Equador e criou a Ramo Equador. Já é os dois países que a gente está. O Dave também tem ideias, talvez, dos Estados Unidos, outros países também. A Ramo se juntou a, a Ramo com um parceiro da China e um parceiro da Alemanha, a gente criou uma associação chamada Linked World, ou seja, Mundo Ligado. Qual era o propósito da Linked? A gente fazer compartilhamento de serviços, ou seja, um da China, um da Alemanha e a gente, e dividir isso. Começou com 3 e a gente foi pegando de vários outros países, hoje tem quase 28 Nossa. empresas de vários países da Europa, da Ásia, da América, criamos a Linkedor. A Linkedor está nos permitindo a gente entrar em países diferentes e a gente chegar mais perto da SAP. Então, se eu te falar qual é o momento atual da Rama, é internacionalização. Eu acho que no Brasil a gente já está muito consolidado e a vibe do momento é essa questão de internacionalizar, de a gente criar operações em outros países, fazer share, né, compartilhamento de serviços. Outro dia, esse parceiro nosso da China nos indicou um cliente que já tinha implantado na China e queria implantar no Brasil. Então, olha como esse networking com outros países é importante. A gente está ganhando novos clientes pelo relacionamento que a gente tem lá fora. Então, esse é o principal momento, internacionalização. E o Celso, cara,
Eu vou te falar, é claro que eu tenho objetivos pessoais, né? Como eu te falei, eu não paro de estudar, mas, cara, o que me dá mais prazer hoje em dia é transmitir o meu legado para as pessoas que estão na ramo, porque cara, eu tô com 60 anos, eu não sei quanto tempo mais eu vou ficar. Pô, eu tenho energia pra caramba, você sabe, né? Eu faço esporte, tudo. Eu tenho energia por mim mais 10, 15, 20 anos. Mas eu acho que o mais legal, é que nem hoje aqui, né? Nós estamos passando um monte de coisa, é passar esse legado para os mais jovens, é ajudar na formação, é servir como exemplo, né? Bons exemplos. Então, é formar as próximas gerações da ramo. Acho que esse é o que mais eu penso assim na minha cabeça, que a gente não é eterno, né? Pô, eu amo a empresa de paixão. Eu não sou sócio, você perguntou, eu tenho meus modelos de PLR, mas eu não sou sócio. Mas assim, é a empresa do meu coração, porque eu trabalhei 28 anos nela, né? E eu vi ela crescer e como ela vem crescendo. Então, acho que o meu momento agora é essa transmissão para os mais jovens, ajudar a formar e ajudar a continuar a ramo crescer, porque assim, você cresce, você está no sucesso e manter o sucesso não é fácil. O que eu gasto de energia no dia a dia com as pessoas, sabe, lidar com pessoas, vocês sabem, vocês lidam também, não é fácil, cada pessoa é de um jeito diferente. Então a gente gasta muita energia hoje em dia para manter a ramo no patamar que ela está e não cair. Acho que esse é o meu maior foco no momento. Perfeito. Tem uma frase, eu acho que encaixa muito com o que você falou, que o Milton, né, que é o nosso CEO lá no Itaú, ele fala isso toda a live e ele enfatiza isso muito na gente, que ele comenta o seguinte: nós não somos líderes, nós estamos líderes, Exato. né? Então a gente tem que batalhar sempre para continuar, né? A gente sabe que o mercado é muito acirrado, só que a gente tem que continuar fazendo, olhando para o cliente, centralidade no cliente, né? Ele É, fala uma outra frase que é muito importante, que me marca muito, que o banco vai ser do tamanho que os nossos clientes querem que ele seja. Acho que a Ramo também trabalha esse modelo também, e você falou, e o que você falou enfatiza muito isso. Vocês estão líderes, não são líderes, né? Então é, vocês trabalham dia a dia para é. continuar conquistando isso, né? Então, E e o, e o não é fácil, né? E o segredo, Serginho, você sabe, o mercado vai mudando muito rápido e existem algumas empresas que são muito lentas de conseguir mudar a sua estrutura e se adaptar a essas mudanças. Então, você tem que ter muita inteligência de saber mexer nas pecinhas da empresa e nas estratégias para você ir acompanhando as coisas do mercado. Senão, hoje você é líder e você não se atualizou, você vai ficando para trás. Então, isso também exige bastante, exige estudo, exige feeling, existe flexibilidade e rapidez e adaptar a empresa com as várias mudanças que vai tendo no mercado. Perfeito, perfeito. Gente, é isso. Meu, Beleza, Celso, de novo te agradecer. Você deu aulas aqui. cara. Olha, se deixasse, eu falei, eu ia ficar aqui, mas eu tinha umas. A gente faz a parte 2 Não, a gente depois. tem que fazer uma parte 2. Eu tenho mais umas 600 perguntas que eu queria fazer aqui, mas em benefício do tempo a gente não vai te segurar tanto. Sei que seu tempo é escasso aqui. Você tem uma vida aí bem agitada. Hoje também, final da noite também, né? Todos temos que descansar. Mas, de novo, te agradecer a disponibilidade. Eu falei com o Celso na hora, assim, mandei a mensagem, questão de minutos ali, ele me respondeu, simplicidade ali bem, muito legal, assim. Te agradecer, portas abertas, a hora que você quiser aqui vir conversar com a gente, dar mais aulas de SAP, de Business One, falar do mercado de RP, cara, super aberto, tá bom? Daniel, teça suas considerações finais, eu pedi pro Celso também ter as considerações finais dele aí. Não, só agradecer pelo Celso e pelo tempo, né? Acho que aprendi um pouco mais sobre o mundo Seu do bloquinho SAP, de eu notas tá não. quantas páginas aí, só para entender? Vixe, cara, já tá aqui, tá no infinito já, né? E eu tô há pouco tempo na área de SAP, já trabalhei com outros RPs, grandes, pequenos, mas o SAP tô há pouco tempo e acho que essa conversa deu uns insights também, né? E acho que a gente tem que marcar uma Parte segunda 2. etapa aí para falar um pouquinho mais a fundo aí
E quando esse vídeo estiver publicado, eu vou encaminhar para algumas pessoas no privado também, que elas têm que assistir esse vídeo aqui para ver que a gente não é chato, não. A gente tá falando a verdade. Não, e vai sair muito corte, né, Daniel? Você não precisa mandar o vídeo inteiro, né? Manda corte, que a Ah, não, eu galera vou hoje... mandar o vídeo. Tem que assistir do começo ao fim. É Mas tipo você manda o corte que você fala provocativo, né? Cara, vou te mandar esse corte aqui, ó. A pessoa vai ver, vai ter aquele gosto, tipo, eu preciso ver ele inteiro. Aí você manda o vídeo inteiro exatamente. pra ele. Celso, a palavra com você. Bom, Sérgio, primeiro dar os parabéns para você e para o Daniel, agradecer a oportunidade, porque, igual eu falei da minha missão de transmitir para os mais jovens, acho que o que vocês estão fazendo nesse canal é muito bacana. Vocês compartilham muita coisa bacana, você pode ter certeza que vocês estão inspirando muita gente, vocês estão ajudando a formar muita gente. Então, só dar os parabéns para vocês por esse trabalho, que é um trabalho muito nobre, né? Um trabalho muito social também, né? Porque é o que eu falei, muita gente tem conhecimento e guarda para si. Então, vocês estão conseguindo levar muito conhecimento para pessoas, inspirando e até mudando a vida de muita gente, porque às vezes a pessoa escutando um insight, ou no meu, ou em qualquer outro que vocês fizeram, ela pode tomar atitude na vida dela que transforma a vida dela. Então, tenha certeza que a missão que vocês têm é uma missão muito nobre e só tenho a dar os parabéns para vocês pelo que vocês estão fazendo e agradecer a oportunidade, que é sempre bacana rever o Serginho também, que a gente teve bons tempos na rama. Eu estou à disposição. Quando quiser, a gente faz a parte 2 aí. Boa, perfeito. Galera, é isso, né? Como o Exato. Celso comentou, a ideia sempre do canal é a gente disseminar conhecimento, trazer profissionais aqui, tipo, altamente qualificados. Aulas, o Celso deu muita aula aqui de empreendedorismo, ele deu uma aula aqui de vivência, de profissionalismo, né? Aula também falando de RP, de mercado, de SAP. Eu acho que tem muita coisa assim. Eu até falo com o Daniel, cara, cada episódio que a gente sai aqui, eu saio com a cabeça assim explodindo de informação, assim, até difícil eu ir dormir depois de tanta adrenalina, de tanta coisa legal que a gente colhe. E no final do dia, esse é o nosso principal motivo aqui, tá? Objetivo, na verdade, é passar conhecimento, trazer pessoas aqui, de agregar, de levar um pouquinho de conhecimento. Em um mundo hoje a gente vê tanta futilidade, tanta fofoca, tanto fake news, que a galera acha que dá muito mais valor, infelizmente, hoje em dia, a outras notícias do que realmente olhar conteúdo relevante. Mas a gente sempre vai fazer a nossa parte, a gente tem as nossas comunidades, a gente compartilha conhecimento, traz pessoas aqui. Todos os papos que a gente está tendo aqui, cara, a gente está recebendo muito feedback legal que de alguma forma está ajudando as pessoas. E é isso, tá bom, gente? Fiquem bem, curtam aqui, não se esqueçam de se inscrever no canal, ative o sino, entre nos nossos canais. Em breve esse episódio aqui a gente disponibiliza para vocês diversos cortes, frases ali do Celso, algumas frases, até te dando um spoiler aqui, Celso, a gente pega as principais frases aqui que os nossos convidados falam e a gente sempre publica no nosso Instagram, a gente tem o Instagram do 6byte também. Convido você também a nos seguir lá, que a gente sempre está postando os cortes, notícias, essas frases, tudo que referente ao mercado tech. Beleza, galera? Obrigado, fiquem bem. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até a próxima.